Uma é uma orgulhosa prodígio da esgrima fria como gelo no jogo, o outro é um nerd experiente que só sabe jogar jogos. Duas pessoas não relacionadas se tornam amantes brigões por causa de um acidente. Acontece que o protagonista Shu Yuan acidentalmente viajou para o mundo do jogo devido a um vazamento elétrico no teclado, e se tornou o terceiro filho pródigo e inútil do vilão, Shu Shanqing. E, infelizmente, ele está no enredo de ser sequestrado por Han Qingmu. Para não morrer nas mãos de sua personagem feminina favorita, ele ganhou a habilidade de revisar todos os enredos através do dedo de ouro que veio com a transmigração. Sabendo que Han Qingmu sequestrou apenas para fazer com que o velho vilão desistisse de lançar uma guerra contra a seita da espada, então ele propôs cooperar com Han Qingmu. Contanto que ele não o mate, Shu Yuan ajudará a atingir esse objetivo. Han Qingmu olhou para a aparência calma de Shu Yuan e não pôde deixar de sentir alguma dúvida em seu coração. A pessoa à sua frente é completamente diferente do boato sobre o mestre jovem inútil e avarento. Depois de pensar um pouco, Han Qingmu concordou com o plano e então ergueu sua espada e fez um movimento elegante para desembainhar a espada. Os olhos de Shu Yuan brilharam e ele suspirou que era muito mais legal do que assistir no computador. Como resultado, no segundo seguinte, Han Qingmu foi derrubado sobre o ombro. Ele pegou um bastão de madeira do chão e atingiu Shu Yuan na cabeça para acabar com a disputa. Quando Shu Yuan, que estava inconsciente, abriu os olhos novamente, ele descobriu que havia chegado a uma caverna. Han Qingmu estava meditando ao lado. Neste momento, o sistema exibiu o enredo subsequente, mostrando que o terceiro mestre jovem morrerá congelado, cairá até a morte, se afogará e se engasgará até a morte com saliva. Espécies esperam morrer no caminho para serem resgatadas. Shu Yuan, tremendo de frio, não pôde deixar de comentar que esse grande tolo nocauteou o paciente com um golpe. E ainda o levou para pegar chuva. Seria estranho se ele não morresse. Então ele perguntou a Han Qingmu se ela queria que ele morresse congelado. Ouvindo isso, Han Qingmu balançou a cabeça. Se você não quer que eu morra, me ajude a acender uma fogueira, mas o isqueiro se foi, então use seu Qi. O Qi na boca de Shu Yuan é uma espécie de energia onipotente neste mundo, que pode ser transformada em qualquer forma de poder. Deveria ser muito fácil para um mestre como Han Qingmu usar o Qi para acender uma fogueira, mas quem diria que seu Qi só pode gerar gelo? Então, sob o olhar incrédulo de Shu Yuan, ela jogou um grande pedaço de gelo em sua mão. Shu Yuan entrou em colapso e gritou: "Estou com febre, preciso de lenha, água quente e comida", mas depois de tanto falar, Han Qingmu simplesmente virou a cabeça e não disse uma palavra. Finalmente, Shu Yuan não aguentou mais e caiu impotente sobre Han Qingmu. Ele não esperava que estivesse prestes a morrer logo após a transmigração. Não sei quanto tempo se passou, ele de repente sentiu um gosto doce na boca. Recuperando a consciência, ele descobriu que Han Qingmu estava dando remédio para ele. "O que você me deu para beber?" Antes que a outra pessoa pudesse responder, Shu Yuan descobriu que havia uma cobra gigante vermelha com chifres em sua cabeça atrás dele. No entanto, Han Qingmu apenas balançou o frasco de água em sua mão. A cobra parecia ter recebido uma ordem e começou a vazar líquido amarelo de sua boca, que fluiu com precisão para o frasco de água de Han Qingmu. Shu Yuan caminhou até o lado e descobriu que 7 polegadas da cobra foram cravadas no chão por um cone de gelo. Não é de admirar que a cobra o ouvisse. Depois, Han Qingmu foi procurar mais lenha. Shu Yuan estava se perguntando como ele acenderia as chamas quando viu Han Qingmu agarrar a língua do sapo gigante. "Solte fogo!" Com um estrondo, a lenha acendeu com sucesso. Shu Yuan julgou pelas características. Este sapo gigante deve ser o Yanin Toad no jogo, e o que ele bebeu agora deve ser a folha de Yanin, de acordo com a descrição do jogo. Yanin pode hidratar, nutrir o Yin e os rins. Como esta besta é naturalmente consumidora de Yin e tem medo da morte, também tem um efeito afrodisíaco. Assim que ele pensou nisso, viu Han Qingmu já tirando o casaco e se aproximando dele. Shu Yuan estava um pouco perdido. Será que o Yanin Toad estava funcionando? Ele não conseguiria vencer o oponente agora. Quando ele estava prestes a fechar os olhos e aceitar seu destino, ele seguiu o exemplo e queria que Yanin Toad o ajudasse a secar suas roupas também. Inesperadamente, a outra parte o ignorou completamente. Desamparado, Shu Yuan teve que apontar para Han Qingmu atrás dele, devido à coerção. Yanin Toad só conseguiu fazê-lo relutantemente. Justamente quando Shu Yuan estava complacente, os olhos de Yanin Toad de repente ficaram muito afiados. Ele cuspiu uma bola de fogo em Shu Yuan. Em um momento crítico, Han Qingmu agiu a tempo e bloqueou o ataque com sua espada.
Então ele decapitou Yanin Toad com uma espada. O que você acabou de fazer? Diante do questionamento de Han Kingmo, Shu Yuan fez uma pausa, suor frio escorrendo constantemente de sua testa. Porque ele de repente percebeu. Todas as mortes absurdas do terceiro jovem mestre da família Shu não foram acidentais. Alguém realmente queria que ele morresse. A caminho de ser capturado por Han Kingmo, e este Yanin Toad era a prova. Com medo da morte, ele foi imobilizado. Na situação de 7 polegadas, ele queria se matar desesperadamente, o que era muito bizarro. Embora houvesse muitas pessoas que queriam matá-lo por causa de seu pai vilão, a besta no Monte Vanshin. Não deveria ser assim. Para salvar sua vida, Shu Yuan relembrou o enredo e combinou com sua experiência de jogo anterior. Ele encontrou um esconderijo secreto. Era onde o pai vilão costumava morar e havia muitos recursos de cultivo lá dentro. Os dois viveram juntos por muito tempo. Depois de uma discussão, Han Kingmo concordou, mas para evitar que Shu Yuan fizesse truques, Han Kingmo decidiu liderar o caminho sozinha. Então os dois partiram na chuva forte, mas obviamente havia apenas 2 quilômetros no mapa. Eles andaram por 2 horas e meia inteiras e ainda não haviam chegado. Shu Yuan não aguentava mais. Ele jogou a bengala no chão. Se você não conhece o caminho, não lidere o caminho aleatoriamente. Então ele pediu a Han Kingmo para lhe dar o mapa. Então ele o levou ao ponto alto próximo. Ele provavelmente conseguiria encontrar a localização do esconderijo. Han Kingmo assentiu depois de ouvir isso. Então ele ativou sua magia e levou Shu Yuan para o ar. Ao mesmo tempo, a energia sob seus pés formou uma camada de gelo, para que Shu Yuan pudesse ficar firme sobre ele. Depois de atingir a altura apropriada, Shu Yuan começou a comparar o terreno próximo com o mapa. Logo se confirmou que a caverna ficava na montanha Tianmen à frente. Vamos agora. Assim que terminou de falar, Shu Yuan de repente sentiu o chão sumir sob seus pés e caiu verticalmente do ar. Vendo Han Kingmo voando à frente, Shu Yuan gritou. Ei, você quer me matar? Han Kingmo, ao perceber, rapidamente apareceu atrás de Shu Yuan. Abraçou-o e desceu firmemente, depois lançou um olhar severo para Shu Yuan e o jogou no chão. Vamos. Shu Yuan estava confuso. Han Kingmo não sabe voar? Por que ela não o levou voando? Han Kingmo respondeu que não sabia voar, que o que ela fez foi sua técnica Bing Yunjue, e mesmo que pudesse levá-lo, o corpo frágil de Shu Yuan seria dilacerado pela velocidade de voo. Ao ouvir isso, Shu Yuan caiu em contemplação. A diferença entre cultivadores e pessoas comuns é realmente grande. Levar esse playboy para voar com Han Kingmo é morte certa. Sendo assim, que tal encontrar uma besta demoníaca para me levar? Faz sentido. Han Kingmo levantou o polegar em aprovação à sugestão, então deu um impulso com as pernas e voou para as profundezas da floresta. Em pouco tempo, os animais da floresta começaram a fugir em massa. Gritos miseráveis ecoaram um após o outro. Em breve, um farfalhar veio da grama ao lado de Shu Yuan. No segundo seguinte, Han Kingmo saiu liderando um grande tigre. Serve? Mas quando Shu Yuan se aproximou, o tigre mostrou uma expressão muito feroz. Aquilo, parece que ele não está muito cooperativo. Ao ouvir isso, Han Kingmo cutucou o tigre que estava fazendo uma pose fofa. Então pegou um pedaço de madeira no chão. Espere um pouco. Depois de dizer isso, deu uma surra no tigre. 2 minutos e meio depois, o tigre estava com a cabeça cheia de galos, derramando lágrimas de desespero e ressentimento. Eles dois começaram a seguir caminho, mas Shu Yuan ainda sentia um pouco de inquietação, como se alguém estivesse observando nas sombras. De repente, sentiu uma dor aguda no peito e tossiu um bocado de sangue. Mas o jovem mestre daquele jogo não tinha essa configuração. Antes que pudesse entender a situação, perdeu a consciência e caiu das costas do tigre. Quando abriu os olhos novamente, já haviam se passado 4 dias. Ele rapidamente abriu o sistema, mas não encontrou nenhuma normalidade. Será que eu despertei algum corpo espiritual de embrião de espada, osso de alma desafiador do céu ou algo assim? Justamente quando Shu Yuan estava absorto em sua fantasia, as palavras de Han Kingmo atingiram como um raio. Sua doença de rejeição terminou? A chamada doença de rejeição é o sintoma de discórdia entre a alma e o corpo após uma possessão. Ou seja, Han Kingmo sabia que a pessoa diante dela não era o verdadeiro Shu Shangtian. Mas nada disso importa para Han Kingmo, desde que Shu Yuan possa ajudá-la a impedir a destruição da seita da espada. Mas naquele momento, a terra começou a tremer. Uma cobra gigante cinza investiu contra eles. Shu Yuan julgou pela flor vermelha na cabeça da criatura.
que era uma cobra Kishin de 6 rotações. Mas o mais importante é que ela é uma das futuras protagonistas femininas do jogo. Contanto que passe por 7 vezes de muda de pele e reconstrução, pode se transformar em um legítimo Dexion Loli. Ji-Kinji encontra o protagonista da história na dinastia da Yan. De acordo com o enredo, a protagonista feminina não deveria encontrar o terceiro jovem mestre aqui. Será que foi minha transmigração que afetou o enredo subsequente do jogo? Vendo que a cauda de Ji-Kinji estava prestes a cair, Han Kingmo rapidamente pegou Shu Yuan para se esconder. Então, com um movimento casual, jogou Shu Yuan em cima do tigre gigante para protegê-lo. Se ele se machucar, você vai ver só. Ao ouvir isso, o tigre gigante rapidamente levantou suas garras e miou. Então Han Kingmo jogou uma pequena arma para Shu Yuan, para que Shu Yuan o esmagasse em caso de perigo. Ao ouvir isso, Shu Yuan ficou um pouco preocupado. E você? Matá-lo. Com palavras concisas, Han Kingmo começou a lutar contra Ji-Kinji. As consequências da explosão até derrubaram o tigre gigante, mas felizmente ele era ágil e aterrissou com segurança, então ele começou a fugir com Shu Yuan. No caminho, Shu Yuan virou a cabeça e gritou para Han Kingmo: "Eu vou esperar por você no penhasco Juantia no topo da montanha Tianmin." Han Kingmo respondeu. Então ele se preparou para continuar a lutar contra Ji-Kinji, mas o objetivo de Ji-Kinji parecia ser apenas um. Isso é matar Shu Yuan. Então ele previu a direção da fuga de Shu Yuan e lançou uma bola de energia roxa. Diante do ataque iminente, Shu Yuan segurou a arma em sua mão e disse ao tigre gigante para encontrar uma maneira rapidamente. Caso contrário, ele usaria como escudo. Ao lembrar da sensação de ser dominado por Han Kingmo, o tigre gigante se levantou diretamente e protegeu Shu Yuan atrás dele. Ele resistiu à bola de energia com seu corpo. Justamente quando Ji-Kinji estava se preparando para lançar outro ataque, Han Kingmo agiu a tempo. Uma rajada de energia de espada derrubou Ji-Kinji no chão. O tigre gigante também aproveitou a oportunidade para levar Shu Yuan para escapar. Ao sair, Shu Yuan olhou para Han Kingmo. Ele rezava em seu coração para que ela estivesse segura e bem. Logo Shu Yuan chegou ao penhasco Juantian, e a montanha com um buraco enorme na frente dele era a montanha Tianmin. Disse que este buraco foi perfurado por um mestre da espada com uma espada. Isso fez Shu Yuan suspirar. Se realmente existe uma pessoa tão forte, então, o deus da Guerra do Norte que está em conflito com o velho vilão na corte não se tornaria uma piada? Afinal, não importa o quão forte seja a tática militar, não pode se comparar a uma espada casual de um mestre incomparável. De repente, o nariz de Shu Yuan começou a sangrar novamente. Parece que a reação de rejeição deste corpo está ficando cada vez mais forte. Devemos encontrar uma solução. De repente, um estrondo alto veio de trás deles. Ao virar a cabeça, eles descobriram que era a cabeça de Ji-Kinji, e a pessoa acima disso era Han Kingmo, que estava gravemente ferido. Ele usou suas últimas forças para brandir uma espada e remover a cobra de 6 voltas na cabeça de Ji-Kinji. Este é um material alquímico de alto nível no jogo, que pode refinar a pílula da reencarnação da alma de sangue. Possui efeitos como acalmar a alma e acomodar o corpo. Com ele, Shu Yuan pode superar a doença da rejeição e fundir o corpo e a alma alienígena sem deixar vestígios. Mas o estranho é que Ji-Kinji, como uma das heroínas do jogo, morreu assim. A trama familiar mudou. O conhecimento de Shu Yuan sobre o jogo ainda será útil? Justamente quando ele estava preocupado, Han Kingmo caiu da cabeça da serpente. Shu Yuan rapidamente avançou para abraçá-la. Senhor Han, você está bem? E o cadáver da Piton de 6 voltas e 7 cores. O homem exclamou, ainda bem que os alcançamos, senão, quando vocês voltassem, eu estimo que já estariam congelados nesse grande bloco de gelo. A garota ao lado pausou. Ser capaz de lutar com um demônio tão grande. A única pessoa que pode usar esse tipo de movimento é aquela pessoa, Han Kingmo. Encontre-a rapidamente e avise os outros. Apenas diga que encontraram o paradeiro do terceiro jovem mestre. Eles não fizeram curvas ao longo do caminho. O alvo é claramente Tianmin Mountain. Enquanto isso, Shu Yuan levou Han Kingmo até o sopé do penhasco de Xuantian, e a caverna estava lá embaixo. Como resultado, Han Kingmo detectou que alguém estava vindo atrás deles. Ao ouvir isso, Shu Yuan ficou chocado. Neste mundo, a possessão pode ser detectada. Se o pai original descobrir que ele possuiu seu filho, ele definitivamente será esfolado, terá os tendões removidos e será pendurado. Agora que Han Kingmo está gravemente ferida e não pode voar, a única maneira de sobreviver é arriscar. Então, Shu Yuan pegou Han Kingmo e foi para a beira do penhasco. Senhor Han,
Que tal fazermos uma aposta? Se pudermos sobreviver, você me deve um favor e tem que me ajudar em uma coisa. Ao ouvir isso, Han Qingmo olhou para o pico da montanha ao lado. Mas e se não sobrevivermos? Estou dizendo, e se? Se sobrevivermos, é porque minha caverna nos salvou. O que equivale a eu ter salvado sua vida? Isso deve ser suficiente para você me dever um favor, certo? Han Qingmo ficou em silêncio por um momento. Ok, se sobrevivermos. Eu te devo um favor, trato feito. Dito isso, Shu Yuan abraçou Han Qingmo e pulou do penhasco. Até o tigre ficou assustado e miou. Ao mesmo tempo, do outro lado, o resto da força da família Shu chegou. Mas eles ainda não conseguiram localizar a posição exata de Han Qingmo, porque a névoa sob o penhasco de Xuantian pode proteger a alma da investigação. Neste momento, o jovem mestre Shu Shangji também chegou. Ele zombou. Pai, formação de névoa Yuanyuan? Como esperado, foi premeditado. Han Qingmo realmente sabia que havia uma formação tão inversa aqui. Esta formação foi construída com a montanha Tianmen e não pode ser quebrada à força. No entanto, depois de um mês, a energia Yuan se esgotará e a névoa se dissipará naturalmente. Mas durante este período, incomodarei todos os senhores a esperarem aqui. Segundo irmão, você também não deve me seguir por enquanto. Apenas espere aqui. Dito isso, Shu Shangji voou com a língua de Qi Qingji, voando em direção ao covil dos demônios. Embora ele também achasse que seu irmão mais novo, Shu Shangtian, era um desperdício, ele era seu próprio povo, afinal. Não importa o que aconteça, não cabe a estranhos ensiná-lo. Seja a seita da espada ou a raça demoníaca, eles devem pagar o preço. Enquanto isso, em outro lugar, Han Qingmo e Shu Yuan já haviam entrado com sucesso na câmara nupcial. Você pode soltar minha mão? Ao ouvir isso, Shu Yuan sorriu sem jeito e rapidamente soltou a mão. A razão pela qual ele estava segurando com tanta força é que a condição para entrar na câmara nupcial era que Shu Yuan deveria atingir mais de 60. Mas o Shu Yuan dele tinha apenas 3, se ele não segurasse Han Qingmo, que tinha 93, ele definitivamente cairia e morreria. De repente, Han Qingmo olhou para Shu Yuan e se aproximou lentamente. Obrigado. Vendo esta situação, Shu Yuan disse que o agradecimento não pode ser apenas da boca para fora. De acordo com o acordo, Han Qingmo agora lhe deve um favor. Depois de dizer isso, ele tossiu 2 vezes. Ao ouvir isso, o cérebro de Han Qingmo girou rapidamente, e então ele perguntou a Shu Yuan com uma expressão de desgosto o que ele queria fazer. Shu Yuan disse para ele não pensar besteiras, ele não precisava que Han Qingmo fizesse nada por enquanto. Há uma piscina e uma cama de banho nesta caverna. E sob o travesseiro da cama de banho, há um anel de Shumi, diferente de outros anéis de lazer. Neste mundo, é um tesouro de primeira linha, mas o anel de Shumi precisa de energia vital para ser ativado, e uma pessoa comum como Shu Yuan não tem como usá-lo. Só posso cobrir e pedir a Han Qingmo para ajudá-lo a tirar as coisas de dentro. Com o Han Qingmo injetando energia vital, o anel de Shumi começou a fazer barulhos estranhos. No segundo seguinte, todas as munições densas caíram, e Shu Yuan as espalhou diretamente, com medo de que Han Qingmo as roubasse. Uma técnica de cultivo, uma técnica de batalha, uma veste de vidro sangrento e 31 garrafas de pílulas, das quais a pílula de reunião de anel é uma medicina sagrada para a cura. É perfeito para Han Qingmo usar para se recuperar. As pílulas de encobrimento de fósforo de sangue restantes e as pílulas de rima maligna são todas necessidades para se estabelecer e viver. Então não as darei para Han Qingmo. Você pode me dar uma cura? Olhando para a caixa vazia, Shu Yuan não achou útil segurá-la, então ele generosamente a entregou a Han Qingmo. E Han Qingmo, que não queria tirar vantagem, então tirou o lótus do coração de cobra para trocar. Em seguida, Shu Yuan pulou na cama de pedra, pronto para primeiro cultivar a fórmula da rima da estrela da linhagem sanguínea. Esta é a única maneira de resolver a rejeição entre o corpo e a alma no momento, mas como um otaku que só sabe jogar, ele simplesmente não conseguia entender o conteúdo do livro, muito menos compreendê-lo. Mas logo Shu Yuan pensou em uma nova maneira. A pílula de encobrimento de fósforo de sangue pode acalmar a alma e acomodar o corpo. A desvantagem é que tomá-la sozinha pode levar à morte por explosão. A pílula de rima maligna pode romper os meridianos no sentido físico. A desvantagem é que você morrerá porque os vasos sanguíneos se racham. Então, contanto que você tome primeiro a pílula de rima maligna e depois tome a pílula de encobrimento de fósforo de sangue em tempo real,
Os dois efeitos medicinais completamente conflitantes se fundirão, auxiliados pela operação da técnica da fórmula da rima da estrela da linhagem sanguínea. A alma no corpo será constantemente dispersada e então condensada. Dessa forma, o corpo e a alma se encaixarão perfeitamente. Não só o corpo e a alma serão extremamente sólidos, mas também todos os 127 meridianos no corpo estarão desobstruídos. De acordo com as configurações do jogo Sky Vault, quanto mais meridianos desobstruídos um personagem tiver, menos experiência será necessária para cada nível, o que significa que Shu Yuan se tornará um dos gênios mais importantes deste mundo. Mas Shu Yuan não ficou muito chateado, porque oportunidade e crise coexistem, e o segredo da sorte sanguínea estelar estava escrito claramente. Para dominá-lo, é preciso manter a consciência e operar a técnica com uma forte força de vontade em um estado de quase morte. Para compreender a técnica o mais rápido possível, Shu Yuan pediu a Han Qingmo que o ensinasse as habilidades básicas de cultivo, mas o que Shu Yuan não esperava era: Han Qingmo realmente pediu que ele tirasse a roupa. Vendo a aparência hesitante de Shu Yuan, Han Qingmo ficou muito infeliz. Explicou que ele estava gravemente ferido e seu controle sobre o que havia diminuído muito. Shu Yuan poderia se machucar se vestisse roupas. Deixe-me dizer isso mais cedo. Então Shu Yuan tirou a roupa e deitou na cama de pedra conforme solicitado. Meu Qi entrará em seu corpo e o ensinará a reconhecer o cheiro de sangue. Este processo pode ser um pouco doloroso. Depois de dizer isso, Han Qingmo começou a tocar nos pontos de sangue. Este é o ponto Baihui, este é o ponto Shentin. Este é o ponto Ermin. Este é o ponto temporal. Shu Yuan estava com o rosto distorcido de dor. Embora ele já estivesse mentalmente preparado, ele não esperava que doesse tanto. Você se lembrou de tudo isso? Shu Yuan respirou pesadamente e disse que se lembrava aproximadamente. Ao ouvir as palavras aproximadamente, Han Qingmo revelou um olhar de idiota. Então agarrou Shu Yuan e estava prestes a ensiná-lo novamente. Se ele não conseguisse se lembrar, ela continuaria tocando nos pontos. Desta forma, o vale continuou ecoando. O grito de Shu Yuan. Logo um mês se passou, e a força de Shu Yuan avançou a passos largos. Ele não apenas dominou a técnica da espada de lótus de Han Qingmo, mas também estava completamente familiarizado com os meridianos, e então ele pode começar a tentar o segredo do coração da sorte sanguínea. Mas então a caverna começou a tremer. Han Qingmo julgou que a formação mágica lá fora estava prestes a se dissipar. Restam cerca de 2 horas. Shu Yuan estava um pouco nervoso. Agora a família Shu está toda lá fora, incluindo o irmão do dono original, Shu Shangtian. Na história do jogo, ele já estava chateado há 10 anos. Com apenas 2 movimentos, ele feriu gravemente Han Qingmo. Se eles descobrissem agora que a alma de Shu Yuan estava instável, então ele e Han Qingmo só teriam um beco sem saída. Olhando para o segredo do coração da sorte sanguínea em sua mão, Shu Yuan decidiu arriscar. Ele subiu na cama de banho. Deixe Han Qingmo ajudá-lo a entrar em um estado de quase morte, mas ao mesmo tempo, deixe-o permanecer consciente. Han Qingmo estava um pouco preocupada. Você não vai ficar bem assim? Esta é a única maneira agora. Se for esse o caso, prepare-se. Depois de dizer isso, Han Qingmo acenou com a mão, e o corpo de Shu Yuan começou a congelar, no momento em que sua consciência estava turva. Han Qingmo tocou sua testa. Conseguindo mantê-lo acordado, Shu Yuan aproveitou a oportunidade. De repente, ele encheu sua boca com 2 garrafas de pílulas, e instantaneamente uma dor excruciante varreu seu corpo, e ele pegou o segredo do coração da sorte sanguínea com a dor excruciante. Ele começou a operar a técnica, e com a integração da técnica, todas as memórias de Shu Shangtian apareceram na mente de Shu Yuan, incluindo, mas não se limitando a, observar a neta do ministro imperial tomando banho secretamente e reservar todos os cenários no bordel. Depois que o pai vilão descobriu, ele foi amarrado como um bolinho de arroz e chicoteado por 3 dias e 3 noites. Logo, 2 horas se passaram. Toda a aura ao redor de Shu Yuan desapareceu. Ele pegou o sangue e o espalhou por seu corpo, e seu temperamento era completamente diferente de antes. Meu nome é Han Qingmo. Ao ouvir isso, Shu Yuan sorriu e disse: Eu sei. Meu nome é Shu Shangtian. Justamente neste momento, a formação desapareceu e a mansão da caverna foi violentamente perseguida pela família Shu. Eles não só queriam levar o terceiro jovem mestre embora, mas também queriam executar Han Qingmo no local. Shu Yuan deixou Han Qingmo ficar na caverna primeiro. Ele então se adiantou para enfrentar Zhou Qi, Yin e outros sozinhos, esperando que a outra parte deixasse Han Qingmo sair.
Vendo que a outra parte não ouvia os conselhos, Shu Yuan instigou o homem de sangue e a aura vermelha sangue da fórmula do coração, pressionando-o em seu pescoço para forçar a morte. Eu disse, deixe Han Qingmu sair. Han Qingmu olhou para esta cena em choque. Ele não esperava que Shu Yuan fizesse tanto por ele. Terceiro jovem mestre, estamos tentando salvá-lo. O que você quer dizer com isso? Não há conflito entre mim e deixar Han Qingmu ir. Apenas deixe-o ir. Traga Shang Tian aqui. Com a ordem de seu irmão, Shu Shangji, várias pessoas concordaram em deixá-los ir. Antes de partir, Shu Yuan sussurrou para Han Qingmu. A cooperação que concordamos antes. Se você mudar de ideia, pode vir a Jinjiang para me encontrar. Han Qingmu respondeu. Então vou para o ar. Shu Shangtian. Kui disse. Assim, Han Qingmu partiu em segurança, enquanto Shu Yuan era levado. Olhando para a comida que seu irmão estava comendo, Shu Yuan ficou um pouco surpreso. Pés de galinha verde escuro com 7 flores vermelhas em suas cabeças. Shu Yuan julgou que esta deveria ser Mu Qinghua, a irmã de Mu Qingji. No início da revisão, as duas heroínas morreram diretamente. Isso mostra que o efeito borboleta já fez a trama explodir. Justamente neste momento, Shu Shangji pegou um chicote e chicoteou Shu Yuan, preparando-se para dar uma boa lição nele. Este irmão decepcionante. Inesperadamente, todos os ataques foram evitados por Shu Yuan. Vendo isso, Shu Shangji o chicoteou novamente, mas desta vez Shu Yuan não se esquivou, mas agarrou o chicote com firmeza. Shu Shangji, você está falando sério? Olhando para a aura vermelha sangue na mão de Shu Yuan. Shu Shangji elogiou seu método de cultivo como muito bom, mas como seu irmão inútil poderia compreender esse método de cultivo? Então ele controlou a jiboia gigante para amarrar Shu Yuan no ar. Desperte o mestre. Por favor, ajude Shang Tian a examinar seu corpo. Ao ouvir isso, Shu Yuan pensou consigo mesmo que algo estava errado. Será que Shu Shangji já viu alguma coisa? Mas, neste momento, o mestre desperto já havia chegado na frente de Shu Yuan e bateu em seu peito, começando a testar a alma diferente. Mas ele descobriu chocantemente que o corpo do terceiro jovem mestre não só não tinha dúvidas, como também se tornou um corpo taoísta inato. Shu Shangji também ficou muito surpreso, e chegou na frente de Shu Yuan em um piscar de olhos, olhando para ele seriamente. Shu Shangji, o que você está olhando? Quando meu cultivo te alcançar, você estará acabado. Ouvindo isso, Shu Shangji abriu um sorriso, e a aura ao seu redor também se dissipou, contando com você, seu lixo. Você já está se achando só porque conseguiu um pouco de pena de galinha. Quando voltarmos para a cidade de Jinjiang, vou te dar uma boa lição. Depois de dizer isso, ele estalou os dedos. A águia gigante que carregava o prédio alto veio silenciosamente. Shu Yuan ficou chocado, embora já a tivesse visto no jogo antes. Mas ainda é um pouco chocante ver um avião tão grande na realidade. No caminho de volta, Shu Yuan abriu o sistema para revisar a trama e descobriu que na linha do mundo, Shu Shangji já havia lutado contra Jifin Hua uma vez. Mas foi derrotado por uma pequena margem e, finalmente, foi transformado em névoa de sangue por Jifin Hua e comido, resultando em sua morte. Mas agora a pessoa que morreu foi Jifin Hua. Será que Jifin Hua ficou mais forte no final da trama ou meu irmão mais velho barato ficou mais fraco? Justamente quando Shu Yuan estava pensando, Ninger entrou. Grande jovem mestre, chegamos à cidade de Jinjiang. Ao ouvir isso, Shu Yuan esticou a cabeça e olhou para fora da janela. Esta foi a primeira vez que ele entrou na cidade desde que transmigrou. Ele não sabia como seria a cena dentro da cidade, mas assim que ele saiu do avião, foi jogado em uma sala escura por Shu Shangji. E lhe deu algumas pílulas, pedindo que ele refletisse sobre si mesmo no quarto. Shu Yuan despejou as pílulas e deu uma olhada. Havia a pílula espiritual Qin que acelera a recuperação do poder da alma, e a pílula Guanglin que aumenta a tenacidade dos meridianos, e também a pílula de proteção do pulso que protege o pulso cardíaco. E a pílula de condensação da alma que tempera uma alma. Shu Yuan suspirou. Isso não é tratamento, é obviamente um pacote de presente para iniciantes. Parece que este irmão é frio na superfície, mas é muito bom para mim, seu irmão mais novo. Justamente neste momento, Yin abriu a porta e entrou para entregar o remédio, um bom remédio de ervas. Na memória do antecessor, o demônio lascivo Shu Shangti já teve ideias sobre Yin, e até pediu ela para Shu Shangji. O resultado foi naturalmente uma surra. Para dissipar as suspeitas de Shu Shangji, Shu Yuan aproveitou o momento em que Yin estava colocando o remédio e deu um tapa na bunda de Yin. Após um momento de silêncio, a mão esquerda de Shu Yuan foi cortada por uma flecha. Vendo esta cena, Shu Yuan gritou.
Mas na realidade sua mão não foi cortada, este é apenas o aviso mental de Yin. Shu Yuan cambaleou e sentou no chão. Imitando a aparência de Shu Shangtian, ele gritou para as costas de Yin enquanto ela saía: seu idiota, como ousa me tratar assim? Vou pedir para meu pai te matar. Esse truque realmente funcionou. Zhou Qi, que estava escondido assistindo, elogiou. Como esperado do terceiro jovem mestre, a audácia é realmente surpreendente. Até mesmo essa mulher ele ousa tocar. Sorriu secretamente, indicando que isso não é nada. No passado, o Marquês Wuxin, também conhecido como o Deus do Exército do Norte, sua neta foi prometida ao terceiro jovem mestre. A cena muda. Shu Yuan e Zhou Qi chegam ao pavilhão Zuixian, onde não só há belas opiniões, mas também um grupo de estudiosos confucionistas indignados. Um homem sórdido usou o álcool para repreender Shu Sheng, acumulando tropas em segredo e formando facções para ganho pessoal. As ambições selvagens são óbvias, e seu terceiro filho, Shu Shangtian, sequestra garotas do povo, oprime as pessoas, ainda mais bestial. Nesse momento, Shu Yuan estava no último andar do pavilhão Zuixian assistindo a essa cena, sem nenhuma ondulação em seu coração, afinal, ele estava repreendendo Shu Shangtian. Que nada tem a ver comigo, Shu Yuan. Nesse momento, Zhou Qi se aproximou com duas garotas. Esse cara disse que agora é guarda-costas e professor de Shu Yuan. Assim que chegou ao pavilhão Zuixian, abraçou duas garotas e entrou no quarto, até convidando Shu Yuan para ir junto. Mas Shu Yuan indicou que ele e ele não são pessoas do mesmo caminho, seu único objetivo é matar a próxima geração que quer sua vida. Nesse momento, o subordinado Xueyong veio relatar: terceiro jovem mestre, as pessoas da família que você nos pediu para investigar secretamente foram encontradas. Ele está neste pavilhão Zuixian, amanhã é o dia de seu casamento. Ao ouvir isso, Shu Yuan parou em seu coração. Porque a trama deu errado novamente. De acordo com a trama original, ele deveria estar na galeria de retratos no sul da cidade, então competiria com o protagonista original por ciúme e rivalidade amorosa. Finalmente, ele foi morto pelo protagonista, mas agora essa mulher realmente o seguiu, como se estivesse especialmente para provocar Shu Yuan e o conflito do protagonista. Quando ele chegou, já faz meio mês. Ao ouvir a resposta de Xueyong, Shu Yuan ficou furioso. Eu pedi para você investigar 20 dias atrás. Por que você só veio relatar perto do dia do casamento dele? Xueyong curvou as mãos com desdém. Este subordinado é incompetente. Por favor, una o jovem mestre. Este Xueyong é da quarta jovem senhorita. A quarta jovem senhorita sempre desprezou o terceiro jovem mestre. Não esperava que seus subordinados também fossem assim. Xueyong confia em seu alto nível de cultivo e não tem medo de ser espancado. De qualquer forma, a pessoa que sente dor será apenas Shu Yuan. Nesse momento, Zhou Qi apareceu e inutilizou a mão esquerda de Xueyong com um chute. A dor o fez ajoelhar-se no chão e gritar. Um lixo de guarda também ousa desrespeitar o terceiro jovem mestre. As pessoas sob a quarta jovem senhorita são tão desrespeitosas. Terceiro jovem mestre. Essa pessoa é aleijada ou morta diretamente? Ao ouvir isso, Shu Yuan ficou em silêncio por um tempo. Ele sabia que este era outro teste de Zhou Qi. Com a natureza sensível e violenta do original, Xueyong deve morrer. Pensando nisso, Shu Yuan disse: Senhor Zhou, eu não quero mais ver essa pessoa. Ao ouvir isso, Xueyong ficou tão assustado que até urinou. Irmão Zhou, você não pode me matar. Se você me matar, de acordo com as regras estabelecidas por Xianguogu, você também será punido. Zhou Qi sorriu. As regras são bem rígidas, mas o terceiro jovem mestre quer matá-lo. O que isso tem a ver comigo? Assim, Xueyong foi morto, mas Zhou Qi indicou que a quarta senhorita poderia ter alguns problemas. Afinal, ele se importa muito com Xueyong. Shu Yuan disse furiosamente: se não fosse pela minha mãe no passado. Olhando para essas lindas irmãs, Zhou Qi instantaneamente esqueceu o que tinha acontecido e elogiou os corpos das irmãs. Que tal, terceiro jovem mestre, você as convida para cá? Shu Yuan pensou consigo mesmo que esse grande mestre é tão descarado, sempre querendo comer e beber de graça, até mesmo trapacear. Senhor Zhou, eu já disse. Nós não somos do mesmo caminho. Ao ouvir isso, Zhou Qi esfregou as mãos, indicando que não queria ser do mesmo caminho. Então, ele não pode usar uma porta dos fundos? Shu Yuan ficou em silêncio e rapidamente interrompeu o assunto. Preparando-se para ir ao andar de baixo e encontrar Lao Bon para interceptar o parente e usá-lo como pista. Para encontrar quem sempre quis me matar pelas costas.
Depois que Shu Yuan encontrou Lao Bon no pavilhão Zuixian, ele imediatamente fez 2 pedidos a ele. Primeiro, mandar as irmãs para o último andar. Segundo, mandar o novo parente do pavilhão Zuixian para o meu quarto. Sobre o primeiro pedido, Lao Bon disse que não havia problema, mas sobre o segundo, Lao Bon estava um pouco hesitante. Terceiro jovem mestre, haverá um encontro de poesia no Jardim Ju amanhã à noite. Por que você tem tanta pressa? Ao ouvir isso, Shu Yuan pegou diretamente 10.000 taéis de prata e bateu na mesa. Envia ou não envia? Lao Bon ficou imediatamente tentado, mas ele ainda se recusou a concordar. Vendo isso, Shu Yuan colocou o dinheiro e se preparou para ir diretamente ao Jardim Ju procurar a pessoa. Lao Bon gritou rapidamente: terceiro jovem mestre, tudo deve ter regras. Comprar e vender à força não é o caminho certo. Vendo que não conseguia convencê-lo, Lao Bon ativou sua habilidade, preparando-se para usar a força para impedir Shu Yuan. No entanto, o grande espadachim Zhou Shen não era vegetariano. Em apenas uma rodada, ele pressionou Lao Bon contra a parede. Yu e Mian, por que você está fazendo isso? 10.000 taéis de prata não são bons? Dizendo isso, ele pediu a Zhou Shen para soltar a mão. Lao Bon sentou-se no chão sem forças. Terceiro jovem mestre, se este pavilhão Zuixian fosse minha propriedade. Se você quisesse, como eu não daria? Mas a nova garota foi enviada pessoalmente pelo Sr. Qin. E ele estabeleceu as regras pessoalmente. Eu só posso obedecer. Por favor, não me dificulte mais. Shu Yuan olhou para Zhou Shen em dúvida. Quem é esse Sr. Qin? Zhou Shen explicou em transmissão de voz. Ele é um discípulo de Sakyamuni com sabedoria inata. Ele é famoso na área de Jiangnan e até se espalhou. Um belo nome que pode ser comparado ao jovem mestre mais velho. Isso deixou Shu Yuan ainda mais confuso, porque ele nunca tinha visto essa pessoa no jogo. Além disso, desconheço a força a qual ele pertence. É difícil se defender no Jardim Azul e o Marquês Wu Shen age de forma íntegra do princípio ao fim. Não há ponto de movê-lo. O terceiro jovem mestre, o partido do príncipe herdeiro está agora em lua de mel com o primeiro-ministro, e é ainda mais impossível para as seitas locais. Se eles agissem, não permitiriam que Han Qingmo, a única discípula do chefe da seita Jianzhong, corresse o risco de sequestrá-lo. As pistas atuais são poucas. A única coisa que pode ser confirmada é que aquele Sr. Qin veio do terceiro jovem mestre, já que foi o próprio Sr. Qin quem escolheu a cortesã principal, então este nobre não pode perder a oportunidade. Então Shu Yuan disse a Lao Bon que, se o Sr. Qin quisesse culpá-lo, que viesse diretamente procurá-lo. Eu também quero ver que tipo de talento possui este Sr. Qin, que pode ombrear meu irmão mais velho. Logo Shu Yuan chegou ao pátio principal. Após abrir a porta, viu Su Jinsun sentado na cama, tocando levemente as cordas da cítara com a ponta dos dedos. O velho rosto de Shu Yuan corou, e ele pensou consigo mesmo, encantador por natureza. Não é de admirar que o nativo, um velho mestre em assuntos amorosos, seja tão obcecado por ele, e até mesmo transformado em um lambe-botas por seus truques. O terceiro jovem mestre também tem algum interesse em música? Shu Yuan disse que não entendia de música, apenas gostava da voz humana. Então olhou para a cama ao lado e disse: Senhorita Jinsuan, você deve saber por que estou procurando você, certo? Inesperadamente, após ouvir isso, Su Jinsuan sacou diretamente um grampo de cabelo e ameaçou, apontando-o para o próprio pescoço. Jovem mestre, por favor, não dificulte mais a vida desta humilde serva. Shu Yuan zombou. Que época é essa? Ainda fazendo esse tipo de cena. Ele ativou a energia primordial vermelho sangue, e com um estalo do dedo, derrubou o grampo de cabelo da mão de Su Jinsuan. Hehehe. Não se preocupe, serei muito gentil. Algumas gotas de suor frio escorreram. Miau. Kotua Matsukami. Inesperadamente, este mundo realmente tem esse tipo de meio de ataque estranho. Neste momento, ele apenas sentia que a superfície de sua alma estava coberta de partículas flutuantes, se não fosse por seu corpo de alma inato ser resistente o suficiente. Essas coisas provavelmente já teriam ocupado sua consciência. Em seguida, Su Jinsuan controlou o corpo de Shu Yuan e encenou uma cena em que não tocava em Su Jinsuan, mas questionava se deveria dormir com ele. O objetivo era ganhar tempo, para que essas partículas pudessem penetrar no corpo da alma inato de Shu Yuan e controlá-lo completamente. Shu Yuan deitou-se na cama e pensou consigo mesmo que devia encontrar uma maneira de se salvar. Ao repetir, além de Blind Prison e Heart Severance, ele também obteve uma técnica secreta anônima para cultivar a alma, e era do tipo ataque.
Seu método de ataque é muito simples, que é devorar a alma dos outros, para não alertar a cobra na grama. Shu Yuan decidiu consumi-lo lentamente. 5 dias depois, Su Jin-sun gradualmente se sentiu fraco. Enquanto Shu Yuan estava radiante, ele perguntou, ofegante, o que Shu Yuan havia feito com ele? Por que ele se sentia fraco e impotente todos os dias quando acordava? Shu Yuan sorriu maliciosamente, fraco e sem forças. Que tal este jovem mestre massagear seus ombros para você? Enquanto falava, estendeu a mão, mas Su Jin-sun afastou sua mão e tentou se levantar para sair. Mas como Shu Yuan poderia deixá-lo ir? Ele estendeu a mão para puxá-lo, mas no segundo seguinte, um grupo de pãezinhos rosa apareceu novamente na superfície de sua alma e começou a extrair a alma de Shu Yuan. Aparentemente, a de Su Jin-sun também era uma técnica de fluxo devorador de homens. Mas a diferença é que, depois de absorver uma certa quantidade de alma, esses pãezinhos rosa se desintegram diretamente no ar. Em vez disso, é mais conveniente para Shu Yuan absorver e refinar. Nós estivemos inseparáveis esses dias. Jin-sun realmente está disposto a partir? Por que não deixar este jovem mestre ir com você? Enquanto falava, Shu Yuan continuou a se aproximar, querendo ver se a outra parte ainda tinha algum trunfo. Vendo isso, Su Jin-sun derrubou Shu Yuan diretamente e montou nele. Terceiro jovem mestre. Você realmente quer ir com esta serva? Assim que as palavras caíram, aqueles pãezinhos rosa se intensificaram novamente. Vendo Su Jin-sun revelando suas cartas, Shu Yuan não se escondeu mais e liberou todo o seu poder, devorando freneticamente. Após 5 dias de consumo, juntamente com a força atual de Shu Yuan, Su Jin-sun não poderia ser seu oponente. Depois de resistir por um tempo, ele foi derrotado. Ele caiu inconsciente ao lado de Shu Yuan. Shu Yuan respirou fundo e gritou alto para fora da porta. Yingir, saia logo! Mas ninguém prestou atenção nele. Shu Yuan respirou fundo. Ele gritou furiosamente, saiam logo! Vocês estão vendo eu ser controlado por essa mulher por 5 dias inteiros? As 2 portas do quarto foram abertas e Yingir entrou, dizendo que Su Jin-sun não tinha cultivo. Então Yu também entrou. O terceiro jovem mestre foi realmente atacado. Há um vestígio da aura da alma aqui. Mas depois que Yingir e eu julgamos, essa pessoa não é do caminho do cultivo da alma. Ela é apenas uma mulher comum. Comum? Se eu não tivesse um corpo de alma inato, não teria sido lavado o cérebro e me tornado um lambibotas agora. De repente, a voz de Zhou Shen veio de fora da porta. Ai, não tem alma e nem energia vital. Então é talento físico. O que há para adivinhar? Zhou Shen abriu a porta. Ele jogou Laobon, que estava inconsciente, na cama. O talento físico que Zhou Shen mencionou é a combinação de vontades. O terceiro jovem mestre ainda se lembra? A cobra de 7 vidas que você e Han Qingmo mataram juntos? As 7 mudas de pele da cobra de 7 vidas, a reencarnação são 7 talentos físicos. Este talento físico não tem nada a ver com o cultivo, assim como seu corpo taoísta inato. Quando você não está classificado, sua alma pode deixar seu corpo. E o que pode controlar o corpo de outras pessoas deve ser o corpo demoníaco da alma encantadora. Shu Yuan abriu o sistema e descobriu que o Palácio Yin Yang da Grande Alegria é o mais adequado para o corpo demoníaco da alma encantadora. É uma técnica de cultivo que o protagonista da trama segue quando toma um caminho tortuoso. Posteriormente, Shu Yuan pediu a Zhou Shen para relatar o assunto ao Elder Shu. E deu a Laobon uma pílula de confusão mental, porque prendê-lo agora certamente levantaria suspeitas. Ao sair, Zhou Shen lembrou Shu Yuan de não ter contato profundo com Su Jin-sun, porque quanto mais profundo o contato com o corpo demoníaco da alma encantadora, mais sua mente poderia ser controlada. Ouvindo isso, Shu Yuan suspirou lamentavelmente e então pediu ao bebê para acordar Su Jin-sun, e então levá-la de volta para a mansão para interrogá-la adequadamente. O bebê abriu um frasco de remédio e o colocou na frente de Su Jin-sun, garantindo que ela pudesse absorver os medicamentos do frasco. De repente, o rosto de Shu Yuan escureceu e ele deu outro tapa na bunda do bebê. Vendo esta cena, o bebê cobriu a testa impotente. Parecia que era o terceiro jovem mestre, sem dúvida. Da última vez que aprendeu a lição, ainda ousou tocar na bunda de uma mulher. Logo, Su Jin-sun acordou. Senhorita Jin-sun, já encontrei um médico para você. Por favor, volte para a mansão comigo primeiro. Enquanto Shu Yuan e os outros estavam voltando, eles se encontraram com o protagonista da trama do jogo, Qin Mo. Ele estava caminhando em direção ao pavilhão Zuixian com seus amigos, apenas porque ele e Su Jin-sun haviam concordado que,
Se ele pudesse pegar a placa de identificação do demônio da montanha Fenja dentro de meio mês, ele tocaria uma música solo para Kinmo. Olhando para a placa de identificação de 7ª classe na mão de Kinmo, o amigo ao lado estava extremamente sério. Kinmo, um guerreiro da 8ª classe, matou um demônio de 7ª classe. Tal gênio realmente vale a pena fazer amizade. Mas sobre o assunto de Jinsuan, vamos dizer a verdade, irmão Qin. Você pode não ver a senhorita Jinsuan hoje, ou talvez nunca mais a veja. Kinmo estava confuso. O que você quer dizer com isso, irmão Li? Ouvindo isso, o amigo apontou para a carruagem ao lado, porque o terceiro jovem mestre Shu Shangtian da mansão Xianggu cancelou à força o dia do casamento da senhorita Jinsuan. Ele provavelmente está naquela carruagem agora. Kinmo parecia estupefato. Assim que ele virou a cabeça, ele encontrou Zhou Shen com seus 4 olhos. Aparentemente suas conversas foram ouvidas por Zhou Shen. Os cantos dos olhos de Zhou Shen não conseguiam conter o sorriso, e ele apontou para a carruagem atrás com um sorriso irônico, significando que a pessoa que ele admira estava lá dentro. Vendo esta cena, o rosto de Kinmo estava frio, e seus punhos estavam cerrados, mas ele estava indefeso. Zhou Shen caiu na gargalhada e continuou dirigindo a carruagem para a frente. Shu Yuan perguntou a Zhou Shen o que ele estava rindo. Nada. Ouvi 2 pessoas falando sobre a senhorita Su e o terceiro jovem mestre. Devem ser admiradores da senhorita Su. Achei interessante e brinquei um pouco com eles. É mesmo? Jinsuan é realmente popular, então Shu Yuan continuou lendo Dibon. Neste momento, ele estava muito confuso. O que estava escrito acima eram todos elogios, uma cena de paz e prosperidade na dinastia. Mas na parte do canto, havia algumas passagens sobre a guerra no norte, mas de acordo com a memória do corpo original. Atualmente, a situação da guerra no norte é muito grave. Ambishen é a porta de entrada para as províncias do norte. Uma vez rompida, não haverá defesa. Uma cidade tão importante está agora sob o cerco dos bárbaros do sul, mas não há menção disso neste relatório oficial. Senhor Shu, você sabe sobre a guerra no norte? Shu Chng disse que não tinha ido ao norte. A situação específica não está muito clara. Se você realmente quer entender a situação, você pode pedir ao mordomo para perguntar internamente ao governo após retornar à mansão. É muito mais detalhado do que isso, e o pessoal dos Alvencis sempre relata boas notícias e não mais notícias. Eu fui ordenado a vir de Dizde para a cidade de Jinjin antes, e encontrei ataques de monstros muitas vezes ao longo do caminho por causa da incompetência da corte. X Yuan pediu a Shu Chng para falar sobre as razões. Funcionários corruptos são apenas um dos motivos. O terceiro jovem mestre sabe quantas propriedades de seitas existem nesta cidade de Jinjin? O pavilhão Zuxinlou ao sul da cidade, o pavilhão Xiaoxin ao norte da cidade, o mercado de monstros ao leste da cidade. Os milhares de hectares de terras férteis fora da cidade são todos propriedade da seita, sustentando os discípulos nativos, não os discípulos da seita que produzem. A nutrição necessária é várias vezes maior do que as despesas militares necessárias para compilar o exército a cada ano, e eles não precisam pagar impostos. Eles prestam atenção ao tributo. Quanto ao quanto eles contribuem a cada ano, eles mesmos têm a palavra final. O Lord Xiangguo repetidamente apresentou petições ao príncipe herdeiro para retificar este problema, mas o príncipe herdeiro rejeitou todas elas com o argumento de que a tecelagem não deveria ser alterada levianamente. Eu acho que o Sr. Qin fez algo com você principalmente por causa disso. X Yuan ficou chocado. O governo não recebe um centavo. As famílias nobres dos tempos antigos não eram tão ultrajantes. Você ouviu o que eu disse agora? Jovem mestre, está tudo bem. J.N. Shun naturalmente ouviu. Olhando para a seda branca nas pernas de J.N. Shun, X Yuan corou e disse secretamente em seu coração que se ele tivesse começado com isso, ele poderia ter sido derrotado há muito tempo. Então, X Yuan perguntou a S.J.N. Shun como ela conheceu o Sr. Qin. 10 anos atrás, a família de J.N. Shun estava em declínio. Quando estava fugindo, ela foi encontrada por seus inimigos. Foi o Sr. Qin quem me salvou e me criou até hoje. X Yuan não pôde deixar de reclamar. Essa trama é muito clichê, certo? A senhorita J.N. Shun ainda se lembra quem são os inimigos? Se eles ainda estiverem vivos, eu posso ajudá-la a vingar essa vingança de sangue. No entanto, S.J.N. Shun disse que a vingança já foi vingada. X Yuan zombou. Acontece que o Sr. Qin já exterminou todos os seus inimigos em segredo. S.J.N. Shun ouviu o que X Yuan estava insinuando e escolheu pedir a X Yuan para não especular muito. X Yuan sorriu e continuou.
O Sr. Kim conseguiu criá-la até hoje. Eu acho que é porque seus pais, J.N. Chun, também morreram na chamada fuga, certo? Você, que possui o corpo demoníaco da alma encantadora, foi encontrado por acaso pelo Sr. Kim e ele estendeu a mão para ajudar. Isso não é muita coincidência? Quem não se sente tentado por esse tipo de físico especial que pode controlar a mente de outras pessoas invisivelmente? Especialmente para figurões como o Sr. Kim, matar sua família inteira é apenas uma questão de palavras. Ao ouvir isso, Su Jinshin tremeu por todo o corpo. Gritando alto para Shu Yuan, nem todo mundo neste mundo tem a mesma natureza que você, jovem mestre. O Sr. Kim sempre me considerou como um irmão mais novo, e vim aqui para compartilhar suas preocupações por minha própria iniciativa. Você disse que ele te trata como uma irmã. Vou divulgar agora que você foi capturada por mim e está prestes a ser executada. Adivinhe se o Sr. Kim escolherá. Fugir imediatamente ou vir à minha mansão Shu e aguentar a força. Su Jinshin não sabia como se defender. Mas ele ainda se recusava a dizer mais informações sobre o Sr. Kim, então Shu Yuan só pôde fazer a última pergunta. Qual é o seu relacionamento com Kim Mo? O jovem mestre está com ciúmes por perguntar isso. Shu Yuan olhou para Su Jinshin e disse suavemente. Talvez, afinal, ainda sou muito preguiçoso em relação a constituições como o corpo demoníaco da alma encantadora. Se Jinshin contar ao jovem mestre, haverá algum benefício? Benefícios, é claro que há benefícios. Quando chegarmos à mansão e você for entregue à tortura severa, eu direi algumas palavras gentis para você, para que ele seja mais gentil com você. Su Jinshin abaixou a cabeça, então é melhor não ter benefícios. Apenas peço ao terceiro jovem mestre para me dar uma morte rápida. Então ela contou sobre sua aposta com Kim Mo. No entanto, essa informação obviamente não era suficiente. Su Jinshin abriu a boca novamente. Eu me aproximei de Kim Mo. Porque o Sr. Kim disse que seu histórico pode não ser simples. O Sr. Kim disse que este Kim Mo pode estar relacionado a um lugar chamado Vila Tibetana. Shu Yuan originalmente pensava que eles haviam se encontrado por acaso. Mas por trás disso estava o planejamento cuidadoso de outra pessoa. Então Shu Yuan abriu o sistema e começou a verificar informações sobre a Vila Tibetana. Esta é uma vila localizada nas profundezas das montanhas na fronteira de Dayan, que é pacífica e perigosa. Disse que é pacífica porque todos os anciãos lá são muito bons com o protagonista, e disse que é perigosa porque esses anciãos são todos figurões que estão se aposentando aqui. Eles costumavam ser grandes ladrões ou grandes demônios. Uma vila pobre como esta, que reunia vários figurões, foi finalmente massacrada por aquele pai desprezível de Shu Yuan. Ele pessoalmente liderou pessoas para massacrá-la completamente. Apenas um jovem que acidentalmente entrou nas profundezas das montanhas para caçar sobreviveu sozinho. Este jovem é Kim Mo. Com o ódio de sangue aqui, não há espaço para manobra entre Kim Mo e o governo de Xi'an. Então Shu Yuan deve encontrar Kim Mo o mais rápido possível e eliminá-lo antes que ele cresça. Com base nas pistas atuais, a linha de Kim Mo pode ser bloqueada em 3. A primeira é a rota de sangue quente do rei. Quanto mais sangue residual, mais o deus da guerra pode explodir. A segunda é a rota do vovô com ele, contando com o controle do funcionário, e a força pode aumentar em condições especiais. A terceira é a rota do mal de praticar o grande palácio da alegria em Yang. O primeiro e o último não são nada, basta encontrar Kim Mo e deixar Zhou Shen ir matá-lo. O mais complicado é o segundo ponto. Entre as pessoas que Shu Yuan conhece, provavelmente apenas Shu Shangji pode vencer com certeza, certo? Deixe os soldados fortes de Han escolherem. De repente, Shu Yuan percebe que Su Jinsun parece estar tremendo, parecendo muito temeroso dos métodos de interrogatório da Guarda Secreta Nacional. Vendo isso, Shu Yuan propõe fazer mais uma pergunta. Se a resposta for satisfatória, ele não entregará a Ying mais tarde. Su Jinsun, qual era o objetivo daquele Sr. Kim ao pedir que você me controlasse? No entanto, Su Jinsun ainda é teimoso. Eu não sei. Que pena, esta não é a resposta que Shu Yuan queria. Depois de voltar para a mansão Shu Yuan o entregou decisivamente a Ying. Em seguida, ele pediu ao mestre Zhou Shen para investigar o massacre da família de Su Jinsun. Como tudo isso era uma coincidência demais, Shu Yuan suspeitou que houvesse algo oculto nisso. Depois que Shu Yuan confiou a Zhou Shen a investigação do massacre da família de Su Jinsun, os dois foram para a sala de prática para começar a cultivar. A razão para trazer Zhou Shen é porque sua técnica pode reunir a energia circundante, tornando mais fácil para Shu Yuan absorver e refinar. Após 10 dias e 10 noites de cultivo contínuo,
Shuyuan finalmente atingiu o 8º nível. Neste momento, os comprimidos que ele usava para proteger sua base já haviam acabado. Então, ele se preparou para ir ao mordomo para comprar remédios. No caminho, eles passaram pelo pátio Xuanwu e olharam para dentro. Eles descobriram que lá dentro só havia caras musculosos ou seres com 8 braços. Zhou Shen explicou que essas pessoas eram todas guerreiras, então seus corpos eram geralmente muito fortes. A princípio, a Torre Jiantian dividiu o cultivo em 4 reinos, que são o caminho da energia, o caminho marcial e o caminho da alma, bem como o caminho da verdade, etc. Embora a Torre Jiantian tenha sido destruída, os nomes de seus reinos ainda são usados até hoje. Entre eles, métodos de cultivo como os de Wutu, que envolvem espancar o corpo, estão agora completamente desatualizados. E também é fácil contrair doenças ocultas que são difíceis de curar por toda a vida. Shuyuan estava um pouco confuso. Então, por que eles ainda aprendem isso? Zhou Shen disse impotente, jovem mestre. Para pessoas como nós que querem cultivar, não há outra maneira além desta. Afinal, coisas como técnicas de cultivo estão muito distantes das pessoas comuns. Shuyuan pediu que ele explicasse mais detalhadamente. Ouvindo isso, Zhou Shen tomou um grande gole de vinho e resumiu tudo em 5 palavras. A lei não pode ser transmitida levianamente. Todos os manuais de técnicas de cultivo são monopolizados pelas seitas. Mas há muitas pessoas que querem desafiar o destino através do cultivo. Todos os dias, pessoas morrem por causa da competição por técnicas de cultivo, mas os requisitos são extremamente rigorosos. Não só é preciso ter talento superior, mas também ter uma formação familiar nobre. Pessoas comuns nem sequer têm a qualificação para ficar na porta e assistir. E nesse contexto, o pavilhão de artes marciais Tian, estabelecido pela Câmara de Comércio Tian, surgiu. Embora tenha a proteção de Dayan. Mas ainda assim, várias florestas de Bethel foram destruídas, mas depois disso, as pessoas comuns finalmente tiveram um caminho. Um caminho para cultivar. Zhou Shen é um deles. Ele confiou em sua infância. Na cidade, enganando e enganando, ele economizou dinheiro para se tornar o primeiro grupo de praticantes no Tiannan Wuguan. No entanto, seus 100 taéis de prata. O que ele obteve em troca foi apenas um manual de boxe para temperar o corpo, uma sala individual, com milhares de moedas de cobre hoje. Mas é o suficiente para Zhou Shen. Embora Tiannan Wuguan tenha acabado de começar a trabalhar, sua estrutura interna é bastante completa. Vários exames e várias competições. Em suma, aqueles que são capazes permanecem e aqueles que não são capazes vão embora. Há alocação de vagas para o arranjo de recursos de cultivo. Quanto mais recursos de cultivo você obtém com dinheiro, mais. Portanto, todos no ginásio de artes marciais estão quebrando a cabeça para subir. Durante a competição, alguns morreram e outros ficaram aleijados, e foi assim que Zhou Shen se tornou um grande mestre de 3ª classe, passo a passo, tateando e usando um chapéu. Depois de ouvir a experiência de Zhou Shen, Shuyuan suspirou que as dificuldades de cultivo dessas bases são realmente lamentáveis. Mas o Tiannan Wuguan, que é protegido por este pai barato, parece estar fornecendo oportunidades de cultivo para pessoas comuns, mas na verdade é uma forma pública de alistamento. Então ele foi para a biblioteca para verificar alguns livros antigos e entender mais claramente a relação entre o velho e a dinastia da Yu. Justamente neste momento, Ningguer apareceu de repente. Terceiro jovem mestre, o Lord Shanggu está procurando por você. No caminho, Shuyuan perguntou a Ningguer se Su Jinsun havia revelado alguma pista. Ele disse algumas coisas, mas não muito. 10 dias atrás, quando eu estava fora do escritório, ele disse algumas coisas. Eu voltei hoje para perguntar a ele novamente. Shuyuan ficou diretamente chocado porque desta vez ele não usou punição corporal. Em vez disso, ele amarrou suas mãos e pés e selou sua audição, e então o jogou em uma sala escura coberta com cobertores macios. Este tipo de ataque mental é o suficiente para fazer uma pessoa desmoronar em 3 dias. Ningguer o manteve preso por 10 dias. A mente de Su Jinsun pode suportar? Pensando nisso, Shuyuan estremeceu e então perguntou a Ningguer para onde ela foi quando saiu para investigar Qin Weijil. Qin Weijil é o Sr. Qin. Há algum progresso? No entanto, Ningguer o ignorou diretamente. Droga, se fosse Zhou Shen, ele teria me contado. Parece que Ningguer ainda precisa ser treinado. Então os dois foram para a área do pátio no noroeste da mansão e viram a esfera de luz azul na mansão emitindo um som. Como você está ultimamente? Não imite outros para viver. É uma coisa boa poder cultivar. Melhore sua força o mais rápido possível.
Se você ficar sem pílulas, pode ir ao mordomo para pedir. Shu Yuan respondeu, pai, qual é a origem de Qin Weijio? Shu Ying tinha um sorriso no rosto. Já que você está interessado, deixe o irmão mais velho te contar sobre isso. Enquanto isso, no palácio do estado de Jijing, Shu Shangji, sentado ao lado de seu pai barato, começou a falar sobre Qin Weijio. Há 11 anos, eu viajei com ele em Jiangnan-fu. No começo, eu sabia disso, na conferência Tiananmen há 13 anos. Eu também sei disso. Qin Weijio é membro da seita. Nascido em uma família secular de 1000 anos, Shu Shangji, você pode ir direto ao ponto? Shu Shangtian, cale a boca, hehe. Eu disse algo errado? Todo mundo não sabe disso? Shu Shangji estava com o rosto frio. Em algum tempo, tenho algo para fazer em Jiuyuan City. Ao ouvir isso, Shu Yuan ficou honesto em um instante e parou de interromper, porque Jiuyuan City, sua cidade de Jinjiang, está a menos de 40 quilômetros de distância. Então Shu Yuan se lembrou da chamada Conferência Tiananmen. Superficialmente, é para inspirar a geração mais jovem do mundo, mas na verdade é para os chefes das seitas. É um lugar para os anciãos se reunirem e trocarem ideias, mas Shu Shangji está na competição. Ele atacou os discípulos da seita. Qin Weijio foi uma das poucas pessoas que sobreviveram ao ataque de espada de Shu Shangji. O relacionamento entre os dois pode ser imaginado. Então Shu Yuan perguntou ao seu pai barato se ele conhecia um lugar chamado Vila do Enterro. Pai naturalmente conhece a Vila do Enterro, mas onde você ouviu falar desse lugar, Shangtian? A irmã Gao disse. Ouvindo isso, Shu Ying e Shu Shangji se entreolharam. Então como ele te contou? A irmã Gao disse que foi enviada por Qin Weijio para se aproximar de Qinmo, porque Qinmo está relacionado a um lugar chamado Vila do Enterro. Ao ouvir isso, Shu Ying desligou o telefone e pediu a Shu Shangji que voltasse primeiro para Jinjiang City para ajudar Shu Yuan a lidar com os problemas. Se ele encontrasse Qinmo no caminho, ele o eliminaria pessoalmente. Porque Qinmo foi criado com um grupo de calamidades, e seu cultivo também é anormal. Uma vez que ele cresça, pode causar problemas. E ele também tem o tesouro secreto da Vila do Enterro, o reino da nutrição da alma. Quando destruí a Vila do Enterro naquele ano, não consegui encontrá-lo, mesmo cavando 3 metros no chão. De acordo com os registros antigos, uma alma de um santo está sendo nutrida dentro, mas não se preocupe. Um santo não pode resistir aos anos, ele é apenas uma alma remanescente agora, contanto que você faça o seu melhor. É fácil matá-lo. Enquanto isso, do outro lado, Shu Yuan confirmou que o telefone tinha desligado. Ele estava prestes a voltar para casa, mas foi parado pelo gerente Li, que pegou uma carta secreta de sua manga. Ele entregou a Shu Yuan, dizendo que foi enviado de Jin Yixin, Jiangnan-fu, há alguns dias. Shu Yuan abriu e seu rosto escureceu instantaneamente, perguntando ao gerente Li se ele sabia. Ele arranjou para alguém encontrar Qinmo, e a voz do gerente Li estava um pouco hesitante, sabendo. A pessoa foi encontrada, mas houve um problema. Shu Yuan pediu que ele explicasse o processo claramente. Acontece que, durante os dias em que Shu Yuan estava em reclusão, o pessoal do gerente Li encontrou Qinmo em Shangon Valley, a 20 milhas fora da cidade oeste. Mas ele esperava que ele fosse muito forte, apenas com o cultivo de 8º grau de pulso frágil, 2 poderosos especialistas em osso frágil de 7º grau. A equipe não era páreo para ele, então por que não enviar especialistas de 6º grau para reforçar? Lembro-me de que o pico do 6º grau na guarda não eram poucos. O mordomo lhe explicou que não tinha o direito de mobilizar diretamente guardas acima do reino de refino de ossos. E quem poderia imaginar que esse sujeito pudesse matar além de seu nível? Mas não se preocupe, jovem mestre. Há apenas uma saída em Shangon Valley, e também relatei este assunto ao meu pai. Depois de obter a aprovação, 3 especialistas em espelho de corpo de ferro foram enviados. Esperando por ele na entrada do vale, Shu Yuan zombou e disse secretamente em seu coração, espere por quê? Esperar que o protagonista saia da instância do Vale Shangon e matar todos vocês? Em seguida, abra o sistema e comece a revisar a trama. Já que Qinmo foi para o Vale Shangon, isso significa que ele está seguindo a rota do velho, porque há um reino secreto no Vale Shangon. Há um reino secreto que pode ajudar o velho a restaurar as raízes espirituais quebradas, além de ajudar o vovô pessoal. O átomo de nunca falhar na instância de maldição escura, matar monstros naquele reino secreto é para subir de nível, a própria força de Qinmo que sai também aumentará muito. E nesta linha principal, o corpo original levará a Sujin Suan.
e aquele grupo de subordinados para bloquear o protagonista na entrada do Vale Shangon. O resultado é que ele foi morto por Qin Mon, para não alertar a cobra. Shu Yuan imediatamente pediu ao mordomo Li para chamar aquelas pessoas de volta e, em seguida, apoiou a cabeça. Mesmo que ele seja seguido por 3 grandes mestres como Ying, não é muito realista matar Qin Mo com isso, a menos que Han Qingmo venha procurá-lo neste momento. Usar um favor, você pode ir diretamente para o Vale Shangon para bloquear, mas agora ele só pode pensar nisso. Shu Yuan e Ying caminharam juntos em direção à sala escura, e na conversa com Ying, soube-se que o espírito de Su Jinsun parecia ter um problema. Desamarre suas mãos e pés, ele apenas se agachou no canto sem dizer uma palavra. Shu Yuan pediu a Ying para não trancá-lo por muito tempo. Caso contrário, a pessoa realmente enlouquecerá, mas Ying disse com os olhos brilhando que esta jornada é tão estranha quanto os 100 comportamentos de Eiling. Já relatei esta punição a Lord Lu Ji, e de acordo com as regras, haverá uma recompensa para o terceiro jovem mestre. Ao ouvir as palavras Lu Ji, Shu Yuan começou a suar frio. Aquele corrupto venenoso era um dos confidentes leais do seu pai vilão. Ele está encarregado de toda a guarda Eiling. Que recompensa ele me dará? Lord Lu Ji disse para esperar o terceiro jovem mestre retornar à masmorra. Ele te dar isso fez Shu Yuan se lembrar de algumas memórias ruins e imediatamente pediu a Ying para mudar para Lu Ji. Apenas diga que ele despreza a recompensa dessa velha tia. Então Shu Yuan veio para o quarto escuro e olhou para Su Jinsun, que estava abatido e lamentável. Shu Yuan suspirou e estendeu a mão para puxá-lo do chão, um ambiente tão frívolo. Senhorita Su, você tem dormido bem ultimamente? Su Jinsun disse com os olhos marejados. Shu Shangtian, você é um demônio. Se você tiver a habilidade, me mate diretamente. Eu sou um demônio. Então, por que a senhorita Su não larga minha mão? Depois de falar, Shu Yuan soltou sua mão, e a expressão de Su Jinsun instantaneamente se tornou um pouco ansiosa. Então ele se agachou no chão e tremeu sem parar. Depois de mais de 10 dias desse tormento desumano, já era admirável que ele não estivesse louco. É muito normal mostrar essa expressão, Shu Yuan pensou consigo mesmo, essa aparência me faz parecer um vilão. Obviamente, foi essa mulher quem me atacou primeiro, e então ela estendeu a mão para Su Jinsun. Senhorita Su, por favor, pare de ser teimosa. Puxe-me, nós socamos, ao mesmo tempo, do outro lado. Kimo já entrou no reino secreto do Vale Shangon. Existem muitas almas dentro, e há enormes cinturas e mãos com fogo fantasmagórico. Kimo perguntou rapidamente ao velho que tipo de monstros são esses. Todos esses são cinturas e mãos mutadas por fantasmas alienígenas. A morte deixará cair essência demoníaca. Essa coisa é um ótimo suplemento para suas habilidades de cultivo. Kimo ficou sem palavras. Como isso pode suplementar? Ela ficaria grata a Deus se não fosse pisoteada até a morte por essas coisas. O velho disse a Kimo para não se apressar. Alguns mortais que viviam aqui também foram mutados no início. Com sua força atual, é o suficiente para matar esses mortais mutados. Além disso, você quer usar meu poder para salvar seu amante, então você tem que correr alguns riscos, mas ainda assim, eu te aconselho. É um ato estúpido ficar com raiva por causa de uma beleza. Se você tivesse me ouvido e se casado com aquele grande palácio da alegria Yin no início, não haveria tantos problemas. Uma pílula de alegria teria transformado arroz cru em arroz cozido, mas Kimo simplesmente não ouviu. Você acabou de dizer que essas são cinturas e mãos mutadas por fantasmas alienígenas. Então o que são fantasmas alienígenas? O velho ficou um pouco surpreso. Eu não esperava que ele nem soubesse sobre fantasmas alienígenas. Parece que muitas coisas aconteceram nesses milhares de anos. De volta àquele ano. Kimo interrompeu diretamente suas palavras. Velho, você pode parar de falar besteiras e ir direto ao ponto? O velho cutucou seus dedos. Ninguém falou comigo neste reino de alimentação da alma por milhares de anos. Eu só pude estudar as habilidades. Agora que eu te dei as habilidades, você nem quer conversar algumas palavras com o velho, Boa Boa. Então ele começou a contar a origem dos fantasmas alienígenas. Essa coisa é muito perigosa, vinda das profundezas do deserto. Se não fosse pelo abraço da maré que no início, a raça humana no mundo foi destruída. Este fantasma poderia ter devastado minha raça humana. A leste de Dayan fica o mar. Ao norte, encostado nos Manchus, a noroeste, o deserto, a sudoeste, fraco, apenas o sul é o mais estável. Por que está encostado no grande deserto? Da percepção de Qin Mon, o grande deserto é apenas um lugar árido. Inesperadamente tão perigoso. Caso contrário,
garoto? Somente um santo pode abrir um espaço. Este espaço secreto foi invadido por um fantasma. Você deve entender o quão perigoso esse fantasma é, certo? A cena muda. Neste momento na mansão Shu, Su Jin-sun está comendo devagar. Shu Yuan, olhando para sua aparência, adivinhou que ele deveria ser teimoso até o fim, sem revelar nenhuma informação. Mas isso também é normal. Se a pessoa mais importante em seu coração fosse tão fácil de trair, então ele também não seria digno de ser uma das protagonistas femininas do jogo Kanjiuan. Vendo Su Jin-sun comer, Shu Yuan jogou-lhe um lenço. O tom era alto e firme. Não se preocupe, eu nunca usei. Su Jin-sun pegou o lenço e limpou suavemente os restos de comida no canto da boca, mas no segundo seguinte, Shu Yuan disse que pegou o lenço errado. Ele parecia ter usado aquele lenço antes. Ouvindo isso, o rosto de Su Jin-sun ficou vermelho, vendo sua aparência. Shu Yuan sorriu e disse que estava brincando. Shu Shangtian, é interessante zombar de mim assim? Se não fosse interessante, por que eu zombaria de você? Falando nisso, o tom de Shu Yuan ficou sério. Se não fosse por você ser útil, em comparação com zombar de você, na verdade, eu preferiria matar. Então Shu Yuan deu a Su Jin-sun duas opções. A primeira era mandá-lo de volta para a câmara secreta e trancá-lo novamente, e o segundo ponto ainda não havia sido dito. Foi interrompido por Su Jin-sun. Eu escolho a primeira. Depois de dizer isso, ele tremeu de medo novamente. Vendo isso, Shu Yuan não pôde deixar de se perguntar, qual é a razão que o faz confiar tanto naquele Sr. Qin? O Sr. Qin me tratou com grande bondade. Ouvindo grande bondade, Shu Yuan gargalhou. De fato, é uma grande bondade, afinal, ele matou toda a sua família e então o criou desde pequeno. Ouvindo isso, Su Jin-sun não acreditou, apenas sentiu que era Shu Yuan semeando a discórdia, até que Shu Yuan tirou um relatório secreto da guarda Yiling. Deixando Su Jin-sun ver por si mesmo, sabe por que o Sr. Qin não te ensina ataque e defesa? Porque a incerteza do corpo demoníaco da alma encantadora é muito grande. Ele temia que seus subordinados fossem acidentalmente enfeitiçados por você e contassem a verdade daquele ano. Dizendo isso, Shu Yuan tirou outro livro sobre o corpo demoníaco da alma encantadora. Deixe-o ver por si mesmo se é verdade, e então decidir se quer ver o relatório secreto da guarda Yiling. Eu voltarei em meia hora. Se você ainda decidir assim, então eu não direi mais nada. Então Shu Yuan veio para o pátio. Através da investigação da guarda Yiling, Shu Yuan soube que os pais de Su Jin-sun em vida. Na área de Qinshin, em Jiangnan, operava uma associação comercial não muito grande, e seus inimigos tinham boas intenções. Um grupo contribuiu com dinheiro e outro com esforço, limpando os cantos da associação comercial. Finalmente, 3 associações comerciais adquiriram as propriedades da família a preços baixos por meio de vilões. Como todos que sabiam a verdade foram silenciados, a Guarda Negra não conseguiu obter nada ao investigar as 3 famílias. Devo dizer que Qin Weijio fez um trabalho muito profissional neste assunto. Mas ele não conseguiu evitar ter um espião sob seu comando. 10 anos se passaram e a propriedade da família Su passou por várias mãos, acabando por estar registrada sob o nome de uma pessoa chamada Shika. Ele é o segundo irmão do genro do presidente da Associação Comercial Konghua, e por trás desta Associação Comercial Konghua está o poder setorial da família de Qin Weijio. Rapidamente, meia hora se passou e Su Jin-sun terminou de ler o relatório secreto. Então perguntou a Shu Yuan se havia provas da conexão entre o Sr. Qin e a Associação Comercial Konghua. Shu Yuan imediatamente trouxe uma grande pilha de livros de contas. Neles estava claramente registrado que uma grande quantidade de prata e recursos como ervas medicinais fluíam da Associação Comercial Konghua para a seita Tianil todos os meses. Essa era a seita a qual Qin Weijio pertencia. Vendo essa grande pilha de evidências, o coração de Su Jin-sun vacilou um pouco. Mesmo que esses livros de contas fossem inventados por Shu Shangtian à vontade, havia demais. Vendo sua expressão conflituosa, Shu Yuan pegou um livro de contas, dizendo que se ela precisasse de livros de contas falsos da Associação Comercial Konghua para comparar, Shu Yuan também poderia ordenar que a Guarda Negra da Masmorra os trouxesse. Até mesmo o coração de Su Jin-sun vacilou completamente, porque se tudo isso fosse falsificado, então Shu Yuan teria que compilar outra cópia de livros de contas falsos com a mesma quantidade. Esse projeto era muito grande, definitivamente não poderia ser concluído em alguns dias. Shu Yuan a deixou olhar lentamente, enquanto ele ia fazer outras coisas. Afinal, algo em que uma pessoa acreditou por mais de 10 anos. É como uma rocha sólida, difícil de abalar.
Mas agora, a semente da dúvida já foi plantada. Em seguida, só era preciso esperar que a semente crescesse, e até mesmo a rocha mais sólida se racharia e se esmagaria por dentro. E o que Xu Yuan tinha que fazer era apenas esperar. Em seguida, Xu Yuan entrou na academia Wushuan. De longe, ele ouviu o vento forte assobiando no ringue. No centro do ringue, dois cativos marciais já estavam lutando em um grupo. Sob o cruzamento das sombras dos punhos, um deles logo não conseguiu aguentar e admitiu a derrota. Eu admito a derrota. A outra pessoa retraiu o punho e ficou de pé. A vitória ou derrota ficou clara em um instante. Uma onda de aplausos soou da plateia. Xu Yu observou essa cena. O oitavo nível de têmpera corporal e força do pulso de Qi são realmente extraordinários. Qin Mo também está no oitavo nível agora. Mas ele sozinho poderia varrer todos os guardas do pátio de oitavo nível da família Xu. Para descobrir a diferença de força entre ele e Qin Mo, Xu Yuan subiu no ringue e gritou para baixo. Nesta partida, eu sou o desafiante. Quem vai subir no ringue? Assim que essas palavras foram ditas, todos recuaram. Pensando que o terceiro jovem mestre estava apenas pensando em novas maneiras de torturá-los. Vendo esta situação, Xu Yuan imediatamente declarou que ele estava apenas trocando habilidades marciais. Absolutamente nenhuma responsabilidade será investigada, e o vencedor receberá uma pílula de osso crocante, que é um recurso de cultivo muito valioso para artistas marciais. Eu quero tentar. Jin Gang, do oitavo nível que venceu o ringue, levantou a mão e Xu Yuan também o usou para testar sua força. Ele pensou que, embora não pudesse se comparar a Qin Mo, com a bênção da fórmula da impressão da linhagem, derrotar um oitavo nível deveria ser moleza. Mas quando a base é a diferença inicial, aquele estado apareceu diante de Xu Yuan em um piscar de olhos, um soco firme. Xu Yuan foi jogado para fora do ringue. Vendo Xu Yuan parado no mesmo lugar, todos pensaram que Jin Gang, do oitavo nível, estava condenado. Inesperadamente, ele ofendeu o terceiro jovem mestre mais vingativo, mas Xu Yuan não causou problemas, apenas tirou uma pílula de osso crocante do bolso e jogou para ele. Ele subiu no ringue novamente e gritou, próximo, quem vem? Todos se entreolharam, e então levantaram as mãos para competir para subir ao palco para competir. Meio mês depois, a força de Xu Yuan avançou aos trancos e barrancos, e ele já podia lutar para frente e para trás com os artistas marciais. No final, ele deu um soco. Ele jogou o oponente para fora do ringue. O terceiro jovem mestre perdeu novamente. A energia vermelha de Xu Yuan desapareceu e ele pensou consigo mesmo. Embora ele tenha usado uma habilidade poderosa sob a bênção da fórmula da impressão da linhagem para forçar o oponente para fora do ringue de artes marciais. Mas, afinal, ele venceu uma vez. Zhou Shen, que estava assistindo a luta de lado, indicou que o oponente não havia se contido. Xu Yuan assentiu satisfeito e pediu a Zhou Shen para lhe dar uma pílula de osso crocante. A competição de hoje termina aqui. Depois de deixar a academia Wushuan, Xu Yuan tocou seu rosto inchado. Esses guardas estão se soltando cada vez mais. Zhou Shen ecoou. Jovem mestre, sua força de combate real está ficando cada vez mais forte. Se esses guardas não fizerem o seu melhor, eles não conseguirão a pílula de osso crocante todos os dias. Xu Yuan tinha uma expressão amarga. Embora sua força de combate real esteja progredindo rapidamente agora. Na verdade, é por causa da vantagem de atributos trazida pela fórmula da impressão da linhagem. Obviamente, sua velocidade e explosão estavam deixando o oponente cansado de lidar com isso. Quando ele tomou o controle, o resultado foi sempre um empate. Em última análise, ainda não sou proficiente o suficiente na fórmula da impressão da linhagem. De acordo com a descrição na fórmula da impressão da linhagem, contanto que várias habilidades sejam usadas proficientemente, ele será invencível entre seus pares. Neste momento, uma serva correu. Terceiro jovem mestre. A senhorita Su disse que queria te encontrar. Um momento depois, Xu Yuan voltou para o quarto. Apenas para ver o quarto em uma bagunça, Su Jinsu estava sentada na cadeira com uma expressão vazia. Xu Yuan sentou-se na frente dela e perguntou, Senhorita Su, você terminou de ler isso? A voz de Su Jinsu estava um pouco rouca, como se ela tivesse chorado muito. Não, porque não há necessidade de continuar lendo. Xu Yuan tomou um gole de chá. Então você descobriu agora? Su Jinsu ficou em silêncio. Em seguida, perguntou a Xu Yuan o que ele queria que ela fizesse. Xu Yuan disse calmamente, quero que você faça 3 coisas. Primeiro, me diga tudo o que você sabe sobre o vinho Qingdi.
Segundo, siga minhas ordens para enviar informações falsas sobre o vinho Qingji. Quanto ao terceiro ponto, é me ajudar a cultivar. Su Jingxuan disse que não havia problema com os dois primeiros pontos. Quanto ao terceiro ponto, ao dizer isso, até as raízes de suas orelhas ficaram vermelhas de vergonha. Você quer cultivar comigo? Essa aparência charmosa quase fez Shu Yuan perder o controle, mas Shu Yuan não queria cultivar com ela, apenas queria pegar o feitiço hipnótico de Su Jingxuan para cultivar sua técnica de devorar uma alma, porque a alma de uma pessoa comum é difícil de recuperar após ser devorada. Mas o feitiço hipnótico de Su Jingxuan é diferente. Contanto que ela descanse o suficiente, seu mar de consciência pode se condensar continuamente. Você está tentando me usar como um caldeirão. Shu Yuan sorriu e disse, isso é um pouco desagradável. Você deve saber que você tentou me controlar mentalmente. Isso é uma inimizade mortal, mas eu não apenas não te matei. Em vez disso, ajudei você a descobrir a verdade daquele ano. Shu Yuan deu a ela um frasco de pílulas para nutrir a alma. Ela virá daqui a pouco. Apenas conte a ela sobre o vinho que enviei diretamente. Quanto à prática, venha ao meu quarto à noite. Depois de dizer isso, Shu Yuan se virou e saiu. A questão de obter informações ainda precisa ser feita por um profissional. Su Jingxuan está ao lado de Qin Weijil. Ela pode entrar em contato com algumas informações importantes mais ou menos. No entanto, em comparação com isso, usar Su Jingxuan para transmitir informações falsas para Qin Weijil é o mais importante. Se esta carta for usada corretamente, pode matar Qin Weijil diretamente. A cena muda. Shu Yuan apareceu novamente no palco de artes marciais, treinando com aqueles dançarinos, aprendendo o 8º nível de reino que pode ser usado. Uma das técnicas corporais. Em seguida, não importa como o oponente ataque, será bloqueado pelo sangue purificado de Shu Yuan. Ela agora apenas sente um prazer sem precedentes. Isso é o que eu chamo de lazer. O dançarino do 8º nível do reino oposto viu Shu Yuan tão complacente e imediatamente não reteve mais nada e usou suas habilidades de dança. O nível da montanha entrou em colapso. As pessoas presentes acharam que ela estava louca por ousar usar habilidades de dança contra o terceiro jovem mestre. O dançarino quebrou todos os sangues purificados com um soco e apareceu na frente de Shu Yuan em um instante. Vendo que o punho estava prestes a cair, Shu Yuan condensou novamente um sangue purificado para bloqueá-la. Ao mesmo tempo, ele instigou a energia Yuan vermelha sangue e a derrubou do ringue com um soco. Shu Yuan deixou cair algumas gotas de suor frio e pensou secretamente. Quase que deu errado. Felizmente minhas reservas de Yuan que são muito superiores às desses dançarinos. Justamente nesse momento, quando Huang Qingmo não apareceu, Shu Yuan imediatamente parou a competição e foi até ela. Perguntou o que havia de errado e entregou um método secreto, dizendo que foi dado pelo Lord Louji. E há uma notícia, que é que o jovem mestre mais velho já chegou à cidade de Kaifeng e estima-se que levará alguns dias para chegar a Jinjiang. Ao ouvir esta notícia, os cantos da boca de Shu Yuan se ergueram. Calculando o tempo, Qinmo também está prestes a sair da instância secreta. Talvez haja uma chance de levar meu irmão mais velho barato para buscá-la, e foi neste momento que Shu Yuan percebeu. Su Jingxuan atrás dele, ela vinha assistir Shu Yuan praticar artes marciais todas as tardes, mas não dizia nada. Ela ia embora depois que terminava, o que deixou Shu Yuan muito curioso, então ele a parou imediatamente. Perguntou a ela sobre sua força atual em comparação com Huang Qingmo. Su Jingxuan primeiro riu ao ouvir isso. Então, com o rosto vermelho, perguntou, Shu Shangtian, você está com ciúmes? Shu Yuan virou a cabeça. Então, como você entende? Talvez sim. Su Jingxuan pensou um pouco. Com sua força atual, as consequências de enfrentar Huang Qingmo. Você pode morrer em um instante. Ao ouvir que seria morto instantaneamente, Shu Yuan ficou em silêncio. Mas não muito surpreso, afinal, o oponente tem a auréola de protagonista do Filho do Destino, e é normal ser capaz de se matar instantaneamente em uma batalha de vida ou morte. Su Jingxuan disse que a razão pela qual ela conseguiu chegar a essa conclusão é porque Shu Yuan não conseguia lidar com um de seus movimentos assassinos, que era uma espécie de teletransporte. Com medo de que Shu Yuan não entendesse, Su Jingxuan também gesticulou continuamente com as mãos, e Shu Yuan apenas observou, secretamente em seu coração. Não é apenas o flash para a frente dela, uma pequena habilidade de deslocamento, mas as próximas palavras de Su Jingxuan a deixou inquieta. Quando Huang Qingmo avança, sua velocidade é muito rápida.
Tão rápido que meus olhos não conseguem ver claramente, ela pode pular dezenas de metros em um instante. Shu Yuan deixou cair algumas gotas de suor frio. Deixe explicar detalhadamente, por que a velocidade pode ser tão rápida que só os grandes mestres não conseguem ver claramente. É impossível para ela, uma oitava posição, fazer isso. Su Jingxuan começou a se lembrar, sua velocidade inicial e de pouso. É a velocidade normal da oitava posição, mas há uma certa distância no meio, como se tivesse desaparecido. Ao ouvir isso, um combo saltou na cabeça de Shu Yuan, melhor W mais R. Shu Yuan está muito familiarizado com este movimento, e então pega o momento certo para pressionar seu flash para frente, originalmente o curto deslocamento de seu flash para frente. Você pode travar um avanço de deslocamento longo, que é uma das habilidades essenciais para lutar contra boss de nível superior, neste mundo que se transformou em um jogo. Kingdom provavelmente não usa este golpe como um buff, a maioria desses golpes são aprendidos por ela de alguma forma animal transgressora. Deve ser uma técnica secreta. Sua natureza é realmente única. Esta criança não deve ser mantida. Depois de recuperar os sentidos, Shu Yuan disse que sabia, mas depois de ouvir, Su Jingxuan revelou um olhar divertido. Perguntando em tom de sondagem, você realmente acredita? Não há benefício em mentir para você. Além disso, você também é um dos nossos. Vendo Shu Yuan confiando totalmente nela, ela voltou ao beco sem saída do movimento assassino solitário. Ou seja, toda vez que é liberado, ele entra em um estado de fraqueza. Este é provavelmente o preço a pagar pelo poder. A propósito, por que você se importa tanto com essa solidão? Shu Yuan virou a cabeça. Você não disse que eu comi seu estômago? Apenas pense assim. Su Jingxuan ficou em silêncio por um momento. Apenas pense assim. Mas se você realmente se importa tanto com ela, você a verá em breve. Shu Yuan estava confuso. O que isso significa? Su Jingxuan tirou de sua manga um relatório secreto. Hoje, Qin Weijil me enviou uma mensagem dizendo que Qin Wei já havia saído do Vale Shangon. Querendo me salvar, Qin Weijil me pediu para matá-la na saída da cidade, tanto quanto possível. Shu Yuan caiu em pensamentos. Por que a primeira tarefa de Qin Weijil é me deixar matar Qin Wei? Seguindo a lógica do enredo, Qin Weijil não está tentando deixar Qin Wei morrer fazendo isso. Em vez disso, ele quer que eu, o terceiro jovem mestre, seja morto por Qin Wei. Será que ele quer que Qin Wei se torne inimigo do governo Xian? Mas Qin Wei já tem uma vingança de destruição de aldeia com o governo Xian. Fazer este tipo de comportamento é completamente redundante. De repente, Shu Yuan pareceu pensar em algo. A aliança perguntou a Su Jingxuan, quando estava viajando com Qin Wei, Qin Weijil pediu que ela investigasse? Informações sobre a aldeia de Qin Wei? Su Jingxuan disse que havia investigado. Qin Wei disse que os anciãos daquelas aldeias a tratavam como se fosse um deles. Mas falando daqueles anciãos, suas emoções mudariam de feliz para triste imediatamente. Então você e Qin Weijil denunciarão isso? Não, eu apenas disse que Qin Wei tinha bons relacionamentos interpessoais na aldeia. Essas palavras deixaram Shu Yuan ainda mais certo de seus pensamentos interiores. A situação agora está clara. O objetivo de Qin Weijil é fazer com que a Vila do Enterro se torne inimiga do governo Xian. Embora as pessoas na Vila do Enterro estejam todas se escondendo para se aposentar, seus relacionamentos interpessoais ainda existem. Contando com alguns dos próprios especialistas da Vila do Enterro, isso já se tornou uma força. Uma força extremamente vasta, então Qin Weijil quer atrair essa força para a mesma frente que ela. Esta é sem dúvida uma jogada brilhante, mas infelizmente, no lado da Vila Enterrada, Shu Yuan suspirou. Às vezes, pensar que o inimigo é muito forte é realmente lutar contra o ar com inteligência e coragem. Ele pegou um método secreto de seu abraço. Ele a entregou a Su Jingxuan. Este é o método secreto de cultivo da semente hipnótica. Pegue. Mas Su Jingxuan não estendeu a mão para aceitar. Apenas torcendo as mãos, ela perguntou: você me dá isso? Não tem medo de ser retalhada por mim? Shu Yuan sorriu e disse francamente: o mundo está prestes a entrar em caos. Eu estou otimista sobre seu físico de demônio da alma encantadora e quero investir em você, mesmo que perca dinheiro. Pelo menos não deveria criar um ingrato. Su Jingxuan pegou suavemente o método secreto. Um calor jorrou em seu coração. Eu vou retribuir este favor. A cena muda e Shu Yuan chega à cabine telefônica do pátio norte. Ela tem que ir até aquela pessoa no andar de cima. Uma velha tia relata. Apenas ouça do outro lado do telefone. Uma voz charmosa e madura veio.
Nosso Tiantian está realmente disposto a tomar a iniciativa de se comunicar com esta irmã minha. Shu Yuan limpou a garganta. Um método secreto do corpo demoníaco da alma encantadora. Eu já entreguei a Su Jin-Suan. Lu Ji respondeu com um pouco de ciúme. Eu sei. Você deixou sua fonte vir me incomodar com aquela coisa. Não é só para dar aquela raposa. Então seu tom ficou um pouco superior. O método secreto de Shigia de 50.000 taéis. Dar é dar. Porque está é a irmã. Eu já fui repreendido por um velho rabugento o dia todo, me pedindo para minha guarda Eiling compensar a Câmara de Comércio Tianan pelo preço original. Então você compensou? Shu Yuan perguntou com um sorriso. A voz no telefone de Lu Ji ficou ainda mais superior. Compensar? Compensar o quê? O dinheiro da minha guarda Eiling é todo trocado por vidas. Por que compensar? Então veio uma enxurrada de resmungos. 2 minutos e meio depois, o outro lado do telefone perguntou de repente. Tiantian, a irmã está certa, certo? Certo, muito certo. Shu Yuan respondeu com os braços cruzados. Lu Ji tinha corações no topo de sua cabeça. Tiantian é o mais obediente. Você está procurando pela irmã, eu devo ter outras coisas, certo? Você pode dizer à irmã o que você quer. Não precisa, tia Lu, eu só quero perguntar, como a guarda Eiling planeja lidar com Qin Weijio? Bem, Lu Ji arrastou sua voz e disse encantadoramente, isso depende se você está disposto a desistir daquela raposa. Shu Yuan estava um pouco surpreso. Tia, o que você quer dizer com isso? Lu Ji resmungou. Após um mês de investigação da guarda Eiling, descobrimos que ainda há pessoas por trás de Qin Weijio. Quanto a quem é, ainda não está claro. Se você estiver disposto a desistir, irmã, eu estou me preparando para mandá-la para ser uma agente dupla. Talvez ela morra, ok. Ela já concordou. Depende de você estar disposto a abrir mão. Shu Yuan pensou um pouco. Claro que estou disposto, afinal, investir nela não é para obter retorno, mas, com a personalidade boba de Su Jin-Suan. Se ela for uma agente infiltrada, provavelmente será descoberta rapidamente. Lu Ji deixou Shu Yuan tranquilo. A personalidade e as habilidades de conversação podem ser aprimoradas. Se você estiver interessado, posso pedir para ir levá-lo para tentar, assim você me chamará de irmã no futuro. Shu Yuan sentiu um arrepio. Esquece, esquece. As coisas profissionais devem ser feitas por profissionais. A propósito, embora Su Jin-Suan já tenha concordado, é melhor você perguntar pessoalmente. Por quê? Tiantian, você realmente não entende o coração das mulheres. Se você não perguntar, a garota Gao ficará triste. Naquele momento, ela pode se juntar à minha guarda sombria negra. Shu Yuan finalmente entendeu que essa tia velha estava ajudando-o a cultivar uma nora. Imediatamente se desculpou com ela e agradeceu, chamando-a de irmã. Shu Yuan suspirou e, muito relutantemente, chamou-a de irmã, o que deixou Lu Ji do outro lado da linha extremamente feliz. Nosso Tiantian é tão obediente. Ao mesmo tempo, dentro de uma caverna em Tianhonggu, uma voz feminina agradável veio flutuando de longe. Por que você é tão cauteloso? Mesmo que Qin Mo avance, ela não é nada além de um Qi de grau inferior. HMPH, cauteloso? Eu acho que sou muito ousado. Qin Weijio riu levemente. Qin Mo, assim que entrou em Tianhonggu, encontrou este lugar sem parar. Sem nem olhar para o mapa, alguém deve estar guiando-a. Eu pensei que teria sucesso. Você está se referindo à espada da alma? Eu vi nos livros antigos que, se for realmente a espada da alma, há um santo morando dentro dela. Um traço de respeito revelou-se nos olhos de Qin Weijio. É precisamente porque sei disso que sou tão cauteloso. Ela não pode morrer. Originalmente, eu planejava ajudar os dois lados, deixando-os lutar até a morte. Agora parece que preciso ajudar Qin Mo secretamente. Afinal, ela carrega um santo dentro de si. Mas agora há coisas mais importantes a fazer. Então os dois entraram no reino secreto e viram a mão demoníaca de dezenas de metros de altura e a névoa de sangue densa. Qin Weijio perguntou confuso. O que está acontecendo com essa mão demoníaca? E o que é essa névoa? Coisas fantasmagóricas? E Lan explicou. Essas são mãos demoníacas transformadas em maldade. A névoa também não é uma coisa fantasmagórica, mas um ressentimento de sangue causado pela invasão de uma energia maligna. Uma vez que essa névoa de sangue seja produzida, ela corroerá e contaminará constantemente tudo dentro do espaço, incluindo as ervas espirituais e vários recursos de cultivo. Se os cultivadores não lidarem com isso adequadamente e consumirem, seriam transformados em outros demônios, o que os deixou muito arrependidos.
Yulan perguntou a Qin Weijil se ele deveria destruir ou ir embora. Porque se esses monstros demoníacos mutantes fossem libertados, pelo menos o lugar seria reduzido a um inferno na Terra, mas Qin Weijil insidiosamente escolheu ficar. E ele não planeja sair, porque o santo guiou Qinmo para o reino secreto. Pode haver segredos que eles possam usar aqui. Então ele decidiu ir para as profundezas para procurar. Se ele não conseguir encontrar nada em 3 dias, ele sairá e seguirá Qinmo. Neste momento, fora da antiga Shangon, Qinmo está indo para a cidade de Jinjiang, pronto para entrar secretamente na mansão Shu para resgatar Su Jingxuan. De repente, o vovô percebeu algo e rapidamente se escondeu no anel. Qinmo virou a cabeça e olhou. Ele descobriu que era uma garota de cabelos brancos alta e de rosto frio. Qinmo estava enfrentando um grande inimigo. Ele imediatamente assumiu uma postura, mas Han Qinmo apenas perguntou a ele se ele sabia como chegar à cidade de Jinjiang. Ouvindo isso, Qinmo respirou aliviado. Ele estava apenas pedindo informações. Ele pensou que era alguém da mansão Shu. Imediatamente, ele apontou a direção para este supercontinente e agradeceu. Han Qinmo tirou a prata de seus braços. Ele colocou-o levemente no chão e então voou para a cidade de Jinjiang, observando as costas de Han Qinmo saindo. O vovô suspirou que era realmente incrível. Essa garotinha já era uma grã-mestre antes dos 18 anos. Sua velocidade de cultivo é mais rápida do que a minha. Qinmo parecia incrédulo. O vovô disse a ele para não ficar tão surpreso. Este mundo é muito grande. Tão grande que gênios são tão comuns quanto o gado. Mas como a garota agora, não importa em que época. Ela deveria ser considerada uma das poucas pessoas que são incomparáveis em uma geração. Ouvindo isso, Qinmo se sentiu um pouco perdido. Na mesma idade, ele estava apenas praticando Qi, enquanto o outro já estava no reino grão-mestre de 3º grau. O vovô disse a Qinmo para não ser autodepreciativo. Você é do tipo que floresce tarde e cultivou meu método. Realizações futuras nunca serão menores do que as daquela garota. Falando nisso, o vovô perguntou a Qinmo por que ele não foi com aquela garota agora. Se ele pudesse fazer amizade com ela, seria bom para ele no futuro, mas Qinmo disse que também teve essa ideia agora. Mas sempre senti que seria perigoso para mim ir com ela. A cena mudou. Shuyan estava na biblioteca, revisando o enredo. Enquanto isso, lendo relatórios de guerra sobre Pequim. Porque em Kanjiuan, há uma linha do tempo em que o boss final que os jogadores enfrentam são os bárbaros que lutaram desde o norte. No entanto, o livro não menciona nada sobre esta guerra. Em termos gerais, é uma luta interna que causou problemas, levando ao truque de nutrir o inimigo e o auto-respeito deu errado. As relações dentro do exército Dain são muito complicadas. Várias facções do exército se destacam e basicamente se culpam ao lutar. Shuyan parou repentinamente enquanto folheava. A imagem bárbara no livro guia não era uma pessoa. Então Shuyan pegou um registro histórico de Beimin. Ele aprendeu que os bárbaros não eram a dinastia Dayan. Para o extermínio das tribos nômades fora da fronteira, bárbaro é bárbaro. Eles têm artefatos internos espirituais em seus corpos. Sua pele escura e dura é impenetrável para espadas. Alguns punhos e articulações têm esporões ósseos afiados. Como se nascessem para lutar. Shuyan não valorizou isso em sua vida anterior. Ele entendeu Guiyuan. É porque seguir Guiyuan pode fazê-lo se tornar um herói rude ou mesmo um cavaleiro dragão. Quanto a Beimin, não há nada. As coisas internas também são muito feias. Não há necessidade de saber. Neste momento, Su Jingxu entrou e, curvando-se, perguntou a Shuyan. Vocês, jovens mestres, não gostam de romance? Por que vocês se preocupam com os assuntos do país? Shuyan se levantou ao ouvir as palavras. Por que você veio? Eu também não quero vir. Mas alguém me disse para ser mais consciente antes. Não há como, só posso tomar a iniciativa de procurar alguém. Enquanto falava, ele liberou algumas sementes de encantamento, que se apegaram a uma das almas de Shuyan. Shuyan olhou para ele. Em apenas 3 dias, essas sementes de encantamento cresceram tanto. Não é à toa que Qindu intencionalmente removeu o método de cultivo das sementes de encantamento. Shuyan imediatamente disse que ainda era dia. Deixe-o vir mais tarde. Mas Su Jingxuan riu e disse indiferentemente. Fazer esse tipo de coisa não é uma execução. Existe alguma diferença entre dia e noite? Shuyan ficou em silêncio por um momento. Ok, não tenho nada para fazer de qualquer maneira. Vamos por ali. No caminho, Shuyan contou o plano de infiltração em todos os lugares, perguntando a Su Jingxuan o que ela pensava. Ele ficou surpreso por um momento. Minha opinião é importante?
Claro que é importante. Se você não quiser, forçá-lo a ir só terá um efeito contraproducente. Mas Su Jingsu inclinou a cabeça e perguntou: o que você acha? Minha opinião é que é melhor você não ir. Os olhos de Su Jingsu brilharam. Por quê? Porque você é muito burro. Não estou te xingando. Todas as suas emoções estão escritas em seu rosto, sem qualquer disfarce. Como uma pessoa com tal personalidade pode ser uma agente secreta? Enquanto falava, Shu Yuan olhou para Zhou Zhen ao lado. Ele é um grande mestre de terceira classe e pode ouvir seu batimento cardíaco a mais de 10 metros de distância. Qin Gu não é mais fraco que ele. Ele pode ouvir claramente se seu batimento cardíaco acelerar ligeiramente. Embora não seja leitura da mente, é fácil levantar suspeitas quando o batimento cardíaco acelera ao falar sobre certas coisas. Su Jingsu parecia um pouco desapontada. Você não quer que eu vá? Shu Yan balançou a cabeça. Não é que eu não queira, mas não acho que, com suas habilidades atuais, você consiga ser um agente infiltrado. Naquela época, não apenas meu investimento se foi, mas também poderia ser explorado ao contrário. Então Shu Yan deu a Su Jingsu duas opções. Primeiro, você fica segura ao meu lado e eu te dou um método de prática adequado para o corpo demoníaco da alma encantadora. Quando seu cultivo melhorar, pode haver uma chance no futuro para matar pessoalmente o inimigo. Su Jingsu ficou em silêncio por um momento. Qual é o segundo? Tudo continua como antes, obedecendo aos ajustes da guarda Yiling. Os benefícios são grandes, mas os riscos também são grandes. Dizendo isso, Shu Yan virou as costas. Com seu estado atual, mesmo após o treinamento da guarda Yiling, não acho que sua probabilidade de sobreviver seja alta. Uma forte rajada de vento soprou, fazendo as folhas das árvores farfalharem. Su Jingsu sabia que, uma vez que escolhesse errado, ela entraria em um abismo sem fundo. Mas ela ainda escolheu a segunda. Shu Yan ficou um pouco surpreso, mas conseguiu entender. Pessoas sem teto têm ideais. Em vez de depender da caridade de outras pessoas para viver em vão, é melhor aproveitar esta pequena oportunidade e fazer o possível para controlar o destino em suas próprias mãos. Depois de um tempo, Shu Yan saiu da sala, suspirando que o desenvolvimento recente das coisas era muito bom. Su Jingsu está trabalhando duro no cultivo. A velocidade de crescimento de sua alma é agradável. À medida que Shu Yan se torna mais proficiente no uso do Yuan Qi, aqueles guerreiros de têmpera de pulso de 8º grau quase não conseguem tocá-la mais. E sua carta trunfo mais forte, Shu Shangji, chegou à cidade de Juyuan, não muito longe de mim, esta manhã. Em suma, depois que o irmão mais velho barato vier, juntamente com sua própria força, mesmo que ele encontre Kinmon, ele pode salvar sua vida. Nesse momento, Shu Yan notou um grupo de servos de pé à beira do lago. A primeira vez que eles o viram, todos o saudaram respeitosamente. Apenas um jovem foi lento. Não apenas não havia pânico em seu rosto, mas apenas calma. Até mesmo vagamente carregando uma confiança condescendente. Shu Yan parou o capataz. Por que essas pessoas estão aqui? Wen Yan. O capataz rapidamente pediu que eles saíssem. Essas pessoas são novas na mansão. Responsável pelo trabalho de longo prazo. Eu estava apenas mostrando a eles o ambiente. Shu Yan teve uma premonição sinistra em seu coração. Nesse momento, o recém-chegado é responsável. Falando da antiga estrada Shangon. Quantos dias são necessários para entrar na cidade de Jian? Espere. Pensando nisso, Shu Yan rapidamente parou a pessoa. O sempre calmo Qin entrou em pânico instantaneamente e imediatamente transmitiu uma mensagem para o avô. O avô disse para ele se acalmar e não se preocupar. E indicou que o dividendo foi escondido e não relatado. Como esperado, Shu Yan apenas instruiu o capataz a trazer menos pessoas para acampar perto do lago no futuro, para evitar ser um incômodo. Somente depois que todos deixaram o pátio, Shu Yan soltou um suspiro de alívio. Ele adivinhou que a pessoa agora era provavelmente Kinmon. A razão pela qual ele não a expôs no local era porque temia que ele fizesse algo desesperado e roubasse sua vida diretamente. Ele não esperava que eles realmente viessem à sua porta. 3 grandes mestres mais. Eles até se atrevem a vir para a grande formação na cidade de Jian. Os protagonistas da trama são tão corajosos agora? Mas ele tem a ajuda de um santo. Não é impossível se infiltrar no fundo da mansão para resgatar pessoas. Neste momento, Zhou Shen se aproximou e Shu Yan perguntou apressadamente a ele se ele sabia como os trabalhadores de longo prazo da mansão eram recrutados. Zhou Shen disse que não sabia os detalhes. Mas basicamente todos são parentes dos velhos servos da família.
A maioria deles são filhos seguindo os passos de seus pais. As vagas para trabalhadores de terceiro escalão como as de agora. Existem muitos atalhos para obtê-los. Basicamente, eles são vendidos para outras pessoas porque o mundo está um pouco caótico agora. Muitas pessoas estão quebrando a cabeça para entrar em famílias aristocráticas para trabalhar como trabalhadores de longo prazo. Até vender-se como servo vale a pena. Se alguém quer comprar, naturalmente alguém quer vender. Essas palavras confirmaram ainda mais as suposições de Shu Yan. Então Shu Yan contou a Zhou Shen sobre o que tinha acontecido agora. Zhou Shen ficou muito surpreso porque ele não havia detectado que os novos servos tinham Qi em seus corpos. Será que a outra parte é um especialista que pode bloquear a detecção? Shu Yan supôs que eles escolheram se disfarçar de trabalhadores de longo prazo. Em vez de se infiltrar diretamente para resgatar pessoas, obviamente eles ainda tinham algum receio. É improvável que hajam imediatamente. Então ele decidiu manter tudo como antes por enquanto para evitar alertar a cobra na grama. Ao mesmo tempo, ele pediu a Zhou Shen para ir à cidade secreta de comunicação e contar a situação ao Elder Shu como ela realmente era. Se houver um chefe para levar o pacote, naturalmente você não pode brincar sozinho. Eu tenho que balançar o chefe rapidamente.